A força do golpe me fez cair de costas. Dada a grama espessa, não foi uma queda dolorosa. Rolei o corpo para ganhar alguma distância e tornei a me pôr de pé. Celian me perseguiu e fez o raio atirado. Foi veloz, porém minhas pernas eram mais compridas e consegui recuar ou barrar tudo o que desferiu contra mim. Ela fingiu soltar um pontapé e eu me deixei enganar, dando-lhe a oportunidade de me acertar bem acima do joelho, no mesmo lugar de antes. Doeu, mas dessa vez não cambaleei e dei um passo de lado me afastando. Mesmo assim, ela me seguiu implacável e ansiosa demais, e na pressa abriu uma brecha. No entanto, apesar dos machucados e do tombo que ela já me dera, não consegui me dispor a dar um murro numa menina tão pequena. Não sabia a força com que podia atingir Tempe ou Vachette, mas Celian era um gravetinho muito fino. Tive medo de machucá-la. Vachette não dissera que éramos responsáveis pela segurança um do outro? Em vez disso, portanto, agarrei-a com ferro ascendente. Minha mão esquerda errou, mas os dedos longos e fortes da direita envolveram inteiramente o pulso fino dela. Não a coloquei na submissão adequada, mas agora era uma disputa de força e não havia como eu perder. Já estava segurando seu pulso e só faltava segurar seu ombro para lhe impor o urso dormindo antes que... Celian fez o quebra-leão. Mas não foi a versão que eu tinha aprendido. Adela usou as duas mãos golpeando e girando tão depressa que minha mão ardeu e ficou vazia antes que eu conseguisse raciocinar. Então ela segurou meu pulso e puxou, investindo com um pontapé na minha perna, num movimento fluido. Inclinei-me, verguei o corpo e ela me deixou completamente estatelado no chão. Essa queda não foi suave, mas pareceu um desabar na grama. Não me aturdiu inteiramente, mas não fez diferença, porque Celian simplesmente estendeu a mão e deu 2 tapinhas na minha cabeça. Era um sinal de que, se quisesse, poderia facilmente me deixar desmaiado. Rolei de lado e me sentei, sentindo dor em vários lugares e com o orgulho ferido. Meu período com Tempe e Vachette tinha me ensinado a reconhecer a habilidade e a quetan de Celian era mesmo excelente. Nunca vi aquela versão do quebra-leão, comentei. Celian sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas ainda assim mostrou um vislumbre de seus dentes alvos. No mundo da impassibilidade ademiriana foi como o sol surgindo atrás de uma nuvem. Aquela é minha, disse, extremo orgulho. Fui eu que a inventei. Não tenho força suficiente para usar o quebra-leão comum contra a minha mãe ou contra alguém do seu tamanho. Você me mostraria o movimento? Pedi. Celian hesitou, depois assentiu com a cabeça e deu um passo à frente, estendendo a mão. Segure o meu pulso. Segurei-o, apertando com firmeza, mas não com violência. Ela repetiu o golpe como num truque de mágica. Suas 2 mãos se mexeram numa rajada de movimentos e fiquei com a mão vazia e pinicando. Estendi a mão de novo. Diversão. Tenho olhos atentos de bárbaro. Você pode fazer outra vez para eu aprender? Celian deu um passo atrás, encolhendo os ombros. Indiferença. Por acaso eu sou sua professora? Devo dar uma coisa minha a um bárbaro que não é nem capaz de me atingir numa luta? Empinou o queixo e olhou na direção da árvore espadeira de folhas rodopiantes, mas seus olhos correram de volta para mim com uma expressão brincalhona. Dei um risinho e fiquei de pé, tornando a levantar as mãos. Ela riu e se virou para mim. Já. Dessa vez eu estava preparado e sabia o que Celian era capaz. Ela não era nenhuma florzinha delicada, era rápida, destemida e agressiva. Assim parti para a ofensiva, tirando proveito dos meus braços e pernas compridos. Ataquei com donzela dançando, mas ela se esquivou com um pulo. Não. Melhor seria dizer que deslizou para longe de mim sem comprometer minimamente o equilíbrio em momento algum, os pés trançando com suavidade pela grama alta. Então mudou de direção de repente e me apanhou entre 2 passos e em ligeiro desequilíbrio. Fingiu um soco na minha virilha e me desequilibrou um pouco mais com um empurrão, fazendo a mó giratória. Cambaleei, mas consegui me manter de pé. Tentei recobrar o equilíbrio, porém Celian tornou a roçar em mim com a mó giratória e depois mais uma vez, e de novo, e a cada vez me empurrava apenas alguns centímetros, o que me manteve num recuo trôpego e desamparado, até que ela conseguiu plantar um pé atrás do meu, dando-me uma rasteira e me jogando de costas na grama. Antes que eu acabasse de bater no chão, ela já havia segurado meu pulso e logo em seguida prendeu meu braço com firmeza em Era no Carvalho. Isso me espremeu o rosto no chão.
ao mesmo tempo que exercia uma pressão incômoda em meu pulso e meu ombro. Por um segundo pensei em tentar me debater para me soltar, mas foi só um segundo. Eu era mais forte que Celian, no entanto, a ideia de posições como a era do carvalho e o urso adormecido era exercer pressão sobre partes frágeis do corpo. Não era preciso ter muita força para atacar o galho. Eu me rendo, disse-lhe. Isso é mais fácil de dizer em adêmico. Vê. É um ruído fácil de fazer quando se está sem fôlego, cansado ou sentindo dor. Nos últimos tempos eu tinha me acostumado a usá-lo bastante. Celian me soltou e se afastou, observando enquanto eu me sentava. Você não é mesmo muito bom, disse com uma franqueza brutal. Não estou acostumada a bater em garotinhas. E como poderia se acostumar? Ela riu. Para a pessoa se acostumar com uma coisa, tem que fazê-lo uma porção de vezes. Imagino que você nunca tenha batido numa mulher, nem mesmo uma vez. Celian estendeu a mão, segurei-a no que esperei ser um gesto gracioso e ela me ajudou a ficar de pé. O que quero dizer é que, no lugar de onde eu venho, não é correto lutar com mulheres. Não entendi, disse ela. Eles não deixam os homens lutarem no mesmo lugar que as mulheres? Quero dizer que, em sua maioria, nossas mulheres não lutam, expliquei. Celian girou o pulso, abrindo e fechando a mão, como se esta estivesse suja de terra, e ela tentasse distraidamente limpá-la. Na linguagem das mãos, era o equivalente a intrigada, uma espécie de franzir o senho, confusa. Como é que elas aperfeiçoam a quetã se não a praticam? Perguntou. No lugar de onde eu venho, as mulheres não têm nenhuma quetã. Os olhos de Celian se estreitaram, depois se iluminaram. Você quer dizer que elas têm uma quetã secreta? Disse, usando a palavra secreta em aturano. Embora mantivesse uma expressão serena no rosto, seu corpo vibrava de excitação. Uma quetã que só elas conhecem, que os homens não podem ver. Apontou para o banco onde nossas professoras estavam sentadas, ignorando-nos. Vachette tem uma coisa assim. Pedi para ela me mostrar uma porção de vezes, mas ela se recusa. Vachette conhece outra quetã? Indaguei. Celian confirmou com a cabeça. Ela estudou no Caminho da Alegria antes de vir para cá. Olhou para Vachette com um rosto sério, como se estivesse disposta a arrancar o segredo da outra mulher só com sua força de vontade. Um dia eu vou lá e aprendo. Irei a todos os lugares e vou aprender todas as quetãs que existem. Vou aprender os caminhos ocultos da fita, da corrente e do lago móvel. Vou aprender os caminhos da alegria, da paixão e da continência. Vou saber todos eles. O tom de Celian não era de fantasia infantil, como quem devaneasse sobre comer um bolo inteiro. Também não sou pretensiosa, como se descrevesse um plano que tivesse arquitetado sozinha e julgasse muito inteligente. Disse-o com serena intensidade. Foi quase como se simplesmente explicasse quem ela era, não a mim. Estava falando consigo mesma. Virou-se para me encarar. Também irei à sua terra, disse. Peremptória. E vou aprender a quetã bárbara que as mulheres escondem de vocês como um segredo. Você vai se decepcionar, eu não falei errado. Conheço a palavra correspondente a secreto. O que eu quis dizer foi que, lá de onde eu venho, muitas mulheres não lutam. Celian tornou a girar o pulso, intrigada, e percebi que eu teria de ser mais claro. No lugar de onde eu venho, muitas mulheres passam a vida inteira sem empunhar uma espada. A maioria cresce sem saber como golpear outra mulher com um punho ou com a lateral da mão. Elas não sabem nada de nenhum tipo de quetã. Não travam nenhum combate. Frisei as duas últimas palavras com forte negação. Isso pareceu finalmente lhe transmitir a ideia. Eu esperava que ela parecesse horrorizada, mas Celian apenas ficou imóvel com a expressão vazia e as mãos quietas, como se não soubesse o que pensar, como se eu tivesse acabado de lhe explicar que as mulheres lá de onde eu vinha não tinham cabeça. Elas não lutam? Perguntou com ar de dúvida. Nem com os homens, nem umas com as outras, nem com ninguém? Confirmei com a cabeça. Houve uma pausa muito longa. Seu senho franziu-se e pude efetivamente vê-la lutando para assimilar essa ideia. Confusão. Desolação. Então o que elas fazem? Perguntou por fim. Pensei nas mulheres que eu conhecia. Moula, Feila, Devi. Muitas coisas, respondi tendo que improvisar as palavras que não conhecia. Elas fazem desenhos com pedras, compram e vendem dinheiro, escrevem em livros.
Celian pareceu relaxar à medida que eu recitava a lista, como que aliviada ao saber que essas mulheres estrangeiras, desprovidas de qualquer quetã, não ficavam espalhadas pela zona rural feito cadáveres sem ossos. Elas curam os doentes e cuidam de ferimentos, fazem música e cantam canções, mas me contive em tempo. Elas fazem jogos, plantam trigo e fazem pão. Celian passou um bom tempo pensando. Eu preferiria fazer essas coisas e lutar também, disse em tom decidido. Algumas mulheres lutam, mas para muitos isso não é considerado próprio da Letane. Usei a expressão próprio da Letane por não ter conseguido descobrir como dizer um comportamento adequado em adêmico. Celian fez os gestos de profundo desdém e censura. Admirei-me ao constatar quão mais dolorosos eles foram vindo daquela garota de blusa amarelo vivo do que jamais tinham sido quando feitos por Tempe ou Vachette. A Letane é a mesma em qualquer lugar, disse ela com firmeza. Não é como o vento que muda de uma região para outra. A Letane é como a água, respondi sem pensar. Em si, ela é imutável, mas se molda para se encaixar em todos os lugares. Ela é o rio e a chuva. Celian cravou os olhos em mim. Não foi um olhar furioso, mas, vindo de uma demiriana, surtiu o mesmo efeito. Quem é você para dizer que a Letane é isto e não aquilo? Quem é você para fazer a mesma coisa? Ela me olhou por um momento com a sugestão de uma ruga de seriedade entre as sobrancelhas cerradas. Depois soltou uma gargalhada luminosa e levantou as mãos. Eu sou Celian, proclamou. Minha mãe é da terceira pedra. Sou a demiriana nata e sou aquela que vai derrubá-lo. E cumpriu sua palavra. Pasta 118. Capítulo 118. Propósito. Vachette e eu lutamos, deslocando-nos de um lado para outro pelas encostas das montanhas do Ademre. Depois de tanto tempo, eu já mal notava o vento. Ele era parte tão integrante da paisagem quanto o terreno irregular sob meus pés. Em alguns dias era suave e pouco mais fazia do que produzir desenhos na grama ou jogar meu cabelo nos olhos. Em outros era tão violento que o tecido frouxo das minhas roupas estalava e batia na minha pele. Podia vir de direções inesperadas sem a menor advertência, dando um empurrão tão firme quanto a mão de alguém espalmada entre as espáduas. Por que gastamos tanto tempo com o meu combate desarmado? Perguntei a Vachette enquanto fazia colher botões de cravo. Porque o seu combate desarmado é um desleixo só, respondeu Vachette, bloqueando-me com agitar água. Porque você me envergonha toda vez que lutamos, e porque 3 em cada 4 vezes você perde para uma criança da metade do seu tamanho. Mas a minha luta com a espada é ainda pior, comentei enquanto a circundava buscando uma brecha. É pior mesmo, reconheceu ela. É por isso que não o deixo lutar com ninguém, além de mim. Você é impetuoso demais, poderia machucar alguém. Sorri. Pensei que a ideia fosse essa. Vachette franziu o senho, depois estendeu a mão com displicência, segurou meu pulso e meu ombro e me girou no urso adormecido. Sua mão direita pegou meu pulso acima da minha cabeça, esticando meu braço num ângulo incômodo, enquanto a esquerda fazia uma pressão firme no meu ombro. Sem saída, fui forçado a dobrar o corpo na cintura, olhando para o chão. Vé, falei, rendendo-me. Mas Vachette não me soltou. Torceu meu braço e a pressão no meu ombro aumentou. Os ossos pequenos do pulso começaram a doer. Vé, repeti um pouco mais alto, achando que ela não me ouvira. Mas Vachette continuou a me segurar, torcendo meu pulso ainda mais. Vachette! Chamei-a, tentando virar a cabeça para olhá-la, mas do ângulo em que estava só consegui ver sua perna. Se a ideia disto é machucar, por que eu deveria soltá-lo? Perguntou. Não foi isso que eu quis dizer. Vachette pressionou com mais força e parei de falar. Qual é o propósito do urso adormecido? Perguntou calmamente. Incapacitar o adversário, respondi. Muito bem. Ela começou a fazer peso para baixo com a força lenta e inexorável de uma galeria. A dor surda começou a aumentar no meu ombro, além do pulso. Seu braço logo será torcido para fora do encaixe do ombro, seus tendões vão se distender e se soltar do osso, seus músculos se romperão e seu braço ficará pendurado feito um trapo molhado junto ao corpo. Nesse caso, o urso adormecido terá cumprido seu propósito?
Debati-me um pouco por puro instinto animal, mas isso só me fez transformar a queimação numa dor mais aguda, então parei. Ao longo do meu treinamento eu já tinha sido posto em posições das quais era impossível escapar. Sempre ficara desamparado, mas essa era a primeira vez que realmente me sentia assim. O propósito do urso adormecido é o controle, disse Vichette em tom claro. Neste exato momento você é meu e posso fazer o que quiser. Posso movê-lo, quebrá-lo ou soltá-lo. Eu preferiria ser solto, falei, tentando soar mais esperançoso que desesperado. Houve uma pausa e então ela indagou calmamente. Qual é o propósito do urso adormecido? O controle. Senti suas mãos me soltarem e me levantei, rolando devagar o ombro para diminuir a dor. Vachette ficou parada com o senho franzido. O propósito de tudo isto é o controle. Primeiro você deve controlar a si mesmo, depois pode adquirir o controle do que o cerca. Em seguida, pode controlar qualquer um que se oponha a você. Assim é a Letane. Depois de quase um mês em Aerte, não pude deixar de sentir que as coisas iam bem. Vachette reconheceu que meu uso da língua estava melhorando e me deu os parabéns dizendo que eu falava como uma criança em vez de apenas um imbecil. Continuei a me encontrar com Celia no campo relvado próximo da árvore espadeira. Ansiava por esses encontros, apesar de ela me dar surras com animada crueldade sempre que lutávamos. Levei 3 dias para finalmente conseguir derrotá-la. É um verso interessante para somar à longa história da minha vida, não é? Venham todos, venham a história a escutar, dos arrojados feitos que vou contar, de que volte o sem sangue e do assombro dos valentes combates, ombro a ombro, que travou com uma menina magrela, não mais que 10 anos tinha ela, e escutem bem como aconteceu, o valoroso golpe que ele lhe deu, deixando-a estatelada na grama e usufruindo da alegria à chama. Por mais terrível que possa soar, fiquei orgulhoso, e era justificado. A própria Celia me cumprimentou quando isso aconteceu, parecendo bastante surpresa por eu ter conseguido. Ali, à sombra comprida da árvore espadeira e à guisa de recompensa, ela me ensinou sua variante do quebra-leão, feita com as 2 mãos, e me envaideceu com a familiaridade de um sorriso travesso. Nesse mesmo dia, terminamos cedo o nosso número prescrito de combates. Fui me sentar num bloco de pedra próximo, que havia sido alisado até virar um assento confortável. Cuidei da minha dúzia de pequenos machucados da luta e me preparei para observar a árvore espadeira até Vachette voltar para me buscar. Mas Celia não era de ficar sentada esperando. Saltitou até a árvore e parou a poucos metros, de onde os galhos mais compridos oscilavam e dançavam ao vento, fazendo as folhas redondas e afiadas como lâminas girarem em círculos frenéticos. Então ela baixou os ombros e disparou sob a copa em meio aos milhares de folhas que giravam loucamente. O susto foi tão grande que me impediu de gritar, mas cheguei a ficar quase de pé antes de ouvi-la dar uma risada. Observei-a correr, saltitar e rodopiar, desviando o corpinho das folhas sopradas pelo vento, como se brincasse. Chegou à metade da distância do tronco e parou. Baixou a cabeça, esticou a mão e deu um tapa numa folha que estava prestes a cortá-la. Não, ela não fez um simples gesto de fustigar. Usou a neve flutuante. Depois via chegar ainda mais perto do tronco, trançando de um lado para outro e se protegendo. Primeiro usou donzela penteando o cabelo, depois dança para trás. Aí saltitou para um lado, abandonando a quetã. Agachou-se, disparou por uma brecha entre as folhas e chegou ao tronco da árvore, dando-lhe um tapa com uma das mãos. Então voltou a se colocar entre as folhas, fez prensar cidra, baixou a cabeça, girou e correu até sair debaixo da copa. Não gritou de triunfo como faria uma criança da República, mas deu um salto para o alto, mãos erguidas em sinal de vitória, e então, ainda rindo, executou uma roda acrobática. Com a respiração presa, vi Celia fazer uma brincadeira vez após outra, entrando e saindo do meio das folhas dançantes da árvore. Nem sempre chegou ao tronco. Em 2 ocasiões recuou correndo do alcance das folhas sem chegar lá, e mesmo de onde eu estava sentado dava para ver que se aborreceu com isso. Numa das vezes ela escorregou e foi obrigada a rastejar sob as folhas para fugir do alcance delas. Mas foi e voltou do tronco 4 vezes, sempre comemorando a travessura, com as mãos erguidas, o riso e uma roda perfeita. Só parou na volta de Vachette.
De longe vi minha professora se precipitar para ela, enfurecida, e passar um severo sermão na menina. Não ouvi o que foi dito, mas a linguagem corporal das duas foi um livro inteiro. Celian baixou os olhos e arrastou os pés. Vachette agitou um dedo e lhe deu um tapa na lateral da cabeça. Foi a mesma repreensão áspera que qualquer criança recebe. Fique longe do jardim do vizinho. Não implique com as ovelhas dos Benton. Não corra entre as 1000 facas giratórias da árvore sagrada do seu povo. Pasta 119. Capítulo 119. Mãos. Quando julgou meu uso da língua apenas moderadamente constrangedor, Vachette providenciou para que eu conversasse com um estranho punhado de pessoas espalhadas por Aerte. Encontrei-me com um velho falastrão que fiava seda enquanto tagarelava sem parar, contando histórias estranhas, sem sentido e meio delirantes. Houve o caso de um menino que pôs os sapatos na cabeça para impedir que matassem um gato, outra em que uma família jurou comer uma montanha, pedra por pedra. Em momento algum consegui entender as histórias, mas ouvi educadamente e tomei a cerveja doce que ele me ofereceu. Conheci 2 gêmeas que faziam velas e me mostraram passos de danças estranhas. Gastei uma tarde com um lenhador que durante horas não falou de outra coisa além de cortar lenha. No começo achei que esses eram membros importantes da comunidade. Achei que Vachette estava me fazendo desfilar diante deles para mostrar como eu me tornara civilizado. Só depois de passar uma manhã com 2 dedos, me dei conta de que ela me mandara a cada uma dessas pessoas na esperança de que eu aprendesse algo. 2 dedos não era seu verdadeiro nome, mas passei a pensar nele assim. Era um cozinheiro da escola que eu via em todas as refeições. Sua mão esquerda era perfeita, mas a direita era terrivelmente aleijada, só lhe restando o polegar e o indicador. Vachette me mandou a ele de manhã e juntos preparamos o almoço e conversamos. Seu nome era Nadeno. Contou-me que havia passado 10 anos entre os bárbaros e não foi só. Tinha levado mais de 230 talentos de prata para a escola antes de ser ferido e não poder mais lutar. Mencionou este último detalhe várias vezes e percebi que era um motivo particular de orgulho para ele. Os sinos tocaram e as pessoas foram entrando no refeitório. Nadeno foi servindo conchas do guisado que tínhamos feito, quente e espesso, com pedaços de carne e cenouras. Cortei fatias de pão quente para quem as quis. Troquei acenos de cabeça e gestos polidos, ocasionais, com as pessoas que passavam na fila. Tomei o cuidado de manter apenas um brevíssimo contato visual e tentei me convencer de que era mera coincidência tão pouca gente parecer interessada no pão nesse dia. Carceret deu uma clara demonstração de seus sentimentos para todos verem. Primeiro chegou ao começo da fila e então fez um gesto largamente visível de execrável repugnância e se afastou deixando seu prato de madeira. Mais tarde, Nadeno e eu lavamos a louça. Vachette me disse que o seu manejo da espada tem progredido mal, declarou ele sem qualquer preâmbulo. Contou que você teme demais pelas suas mãos e que isso o deixa hesitante. Firme censura. Virou-se da panela de ferro que estava esfregando e ergueu a mão à sua frente. Foi um gesto de desafio, acompanhado por uma expressão dura no rosto. Olhei para a mão, já que ignorá-la seria uma grosseria. Restavam apenas o polegar e o indicador, o suficiente para segurar coisas, mas não bastante para um trabalho delicado. A metade da mão que restava era uma massa de cicatrizes franzidas. Mantive o rosto sereno, mas foi difícil. Em certo sentido, eu estava contemplando o meu pior temor. Fiquei muito envergonhado de minhas mãos intactas e lutei contra a ânsia de cerrar os punhos ou escondê-las nas costas. Faz 12 anos desde a última vez que esta mão empunhou uma espada, disse Nadeno. Raiva orgulhosa. Pesar. Pensei longamente na luta em que perdi meus dedos. Nem sequer os perdi para um adversário de grande mestria. Perdi-os para um bárbaro cujas mãos se adequavam mais a uma pá do que à espada. Flexionou seus 2 dedos. Em certo sentido, ele tivera sorte. Havia outros ademirianos em Aerte que tinham perdido as mãos inteiras, os olhos ou partes dos membros até o cotovelo ou joelho. Pensei durante muito tempo, como poderia ter salvado minha mão? Pensei no meu contrato de proteger um barão em cujas terras havia uma revolta. E se eu não tivesse aceitado aquele contrato? E se tivesse perdido a mão esquerda? Eu não poderia falar, mas poderia empunhar a espada. Disse, deixando a mão cair junto ao corpo. Mas empunhar a espada não basta. Um mercenário apropriado precisa de 2 mãos. Eu nunca poderia fazer amante saindo pela janela, nem urso adormecido com apenas uma.
Encolheu os ombros. Esse é o luxo de olhar para trás. Pode-se fazer eternamente e é inútil. Vestiu vermelho com orgulho, trouxe mais de 230 talentos para a escola. Fui da segunda pedra e com o tempo teria chegado à terceira. Nadeno tornou a levantar a mão destroçada. Eu não poderia ter conquistado nenhuma dessas coisas se tivesse vivido com medo de perder a mão. Se me esquivasse e me encolhesse de medo, nunca teria sido aceito na Alatanta. Nunca teria chegado à segunda pedra. Estaria inteiro, mas seria menos do que sou agora. Virou-me as costas e recomeçou a esfregar as panelas. Passado um momento, juntei-me a ele. É ruim? Perguntei baixinho, sem conseguir me conter. Nadeno não respondeu por um bom tempo. Logo que aconteceu, pensei que não era tão ruim. Outros sofreram ferimentos piores. Outros morreram. Tive mais sorte que eles. Respirou fundo e soltou o ar devagar. Tentei pensar que não era ruim. Minha vida continuaria, mas não. A vida para. Muita coisa se perde. Perde-se tudo. Em seguida completou. Quando sonho, eu tenho 2 mãos. Terminamos de lavar a louça juntos, compartilhando o silêncio. Às vezes, isso é tudo que se pode compartilhar. Celian teve sua própria lição para me ensinar, a de que existem adversários que não hesitam em socar, chutar ou dar cotoveladas diretamente nos órgãos genitais de um homem. Não com força bastante para me causar uma lesão permanente. Ela havia passado toda a sua jovem vida lutando e possuía o controle que Vachette tanto valorizava. Mas isso queria dizer que sabia exatamente com que força golpear para me deixar atordoado e zonzo, tornando sua vitória incontestável. Assim sentei-me na grama, sentindo-me velho e nauseado. Ao me incapacitar, Celian me dera um tapinha consolador no ombro, antes de se afastar, saltitando alegremente. Sem dúvida ia dançar de novo entre os galhos da árvore espadeira, sacudidos pelo vento. Você estava indo muito bem até o final, disse-me Vachette, sentando-se no chão à minha frente. Não falei nada. Como uma criança que brinca de esconde-esconde, era minha sincera esperança que, se eu fechasse os olhos e permanecesse absolutamente imóvel, a dor não conseguiria me fechar. Ora, vamos, eu vi o chute dela, disse Vachette com ar de descaso. Não foi tão forte assim. Ouvi-a dar um suspiro. De qualquer modo, se você precisar de alguém para dar uma olhada e ver se eles continuam intactos... Dei um risinho leve. Foi um erro. Uma dor incrível desdobrou-se em minha virilha e se irradiou, descendo até o joelho e subindo até o externo. Senti-me inundar de náusea e abri os olhos para me firmar. Ela vai crescer, disse Vachette. Espero que sim, retruquei entre os dentes cerrados. É um hábito muito nocivo. Não foi o que eu quis dizer. Estou dizendo que ficará mais alta e aí distribuirá sua atenção mais uniformemente pelo corpo. Por enquanto ela ataca a virilha com muita regularidade. Isso a torna previsível, faz com que seja fácil a pessoa se defender dela, acrescentou, lançando-me um olhar significativo, para qualquer um que tenha um mínimo de inteligência. Tornei a fechar os olhos. Sem lições neste momento, Vachette, pedi. Estou quase vomitando desde o jejum de ontem. Ela ficou de pé. Parece um momento perfeito para uma lição. Levante-se. Você precisa aprender a lutar quando está ferido. É uma habilidade de valor inestimável. Celian lhe deu a oportunidade de praticá-la. Você deveria lhe agradecer. Sabendo que era inútil discutir, pus-me de pé e comecei a andar com muita cautela em direção à minha espada. Vachette me segurou pelo ombro. Não, só as mãos. Dei um suspiro. Precisamos mesmo, Vachette? Ela ergueu uma sobrancelha. Precisamos de quê? Precisamos concentrar-nos sempre no combate desarmado? Meu manejo da espada está cada vez pior. Não sou sua professora? Quem é você para saber o que é melhor? Sou aquele que terá de usar essas habilidades no mundo lá fora. Respondi sem rodeios. E lá fora eu preferiria lutar com uma espada do que com os punhos. Vachette baixou as mãos com um rosto inexpressivo. Por quê? Porque outras pessoas têm espadas e se eu entrar numa luta, pretendo vencer. Vencer uma luta é mais fácil com a espada? Perguntou ela. Sua calma aparente deveria ter me servido de alerta. Eu estava pisando num terreno perigoso, mas estava distraído pela dor nauseante que se irradiava da minha virilha. Se bem que, para ser franco, mesmo que não estivesse distraído, é possível que eu não houvesse notado. Passara a ficar à vontade com Vachette, à vontade demais para ter o cuidado apropriado. É claro, por que outra razão se portaria uma espada? É uma boa pergunta, disse ela. Por que se carrega uma espada? Porque se carrega, seja o que for, para poder usá-lo. Vachette lançou-me um olhar de franca repugnância. Nesse caso, para que nos incomodarmos em trabalhar no seu uso da linguagem?
Perguntou em tom raivoso, estendendo as mãos para segurar meu queixo, beliscar minhas bochechas e me obrigar a abrir a boca como se eu fosse um paciente da iátrica que se recusasse a tomar o remédio. Para que você precisa dessa língua se a espada resolve? Tentei me afastar, porém ela era mais forte que eu. Tentei empurrá-la, mas ela afastou as mãos e eu agitava como se fosse uma criança. Vachette soltou meu rosto e segurou meu pulso, sacudindo minha mão diante dos meus olhos. Por que você tem mãos e não facas na ponta dos braços? Depois largou meu pulso e bateu com força na minha face com a mão espalmada. Se eu disser que ela me esbofeteou, você terá a impressão errada. Não foi uma bofetada dramática do tipo que se vê no palco, nem a bofetada ofendida e contundente que uma dama de companhia desfere na pele macia do nobre que toma um excesso de liberdades. Nem sequer foi a bofetada mais profissional da criada de mesa que se defende das atenções indesejadas de um bêbado cheio de mãos. Não, aquilo mal chegou a ser algum tipo de tapa. Um tapa é dado com os dedos ou a palma da mão. Arde ou assusta. Vachette me bateu com a mão aberta, mas por trás dela havia a força do seu braço. Atrás dessa havia o ombro, atrás dele o mecanismo complexo do giro de seus quadris, as pernas fortes plantadas no chão e o próprio chão embaixo delas. Foi como se a criação inteira me batesse através da sua mão espalmada e a única razão de aquilo não ter me aleijado foi que, mesmo em meio à sua fúria, Vachette sempre exercia um controle perfeito. Por exercer esse controle, ela não deslocou minha mandíbula nem me deixou inconsciente. Mas o golpe fez meus dentes chacoalharem e meus ouvidos zumbirem. Fez meus olhos revirarem na cabeça e deixou minhas pernas frouxas e bambas. Eu teria caído se Vachette não me segurasse pelo ombro. Você acha que estou lhe ensinando os segredos da espada para você sair por aí usando-os? Perguntou contundente. Tive a vaga percepção de que estava gritando. Era a primeira vez que eu ouvia um Ademiriano elevar a voz. É isso que você pensa que estamos fazendo aqui? Enquanto eu bamboleava sob a mão que me retinha, ela me bateu de novo. Dessa vez, sua mão me acertou mais no nariz. A dor foi espantosa, como se tivesse encravado uma lasca de gelo diretamente no meu cérebro. Aquilo me tirou no tranco da minha estupefação, de modo que eu estava plenamente alerta quando ela me atingiu pela terceira vez. Vachette me segurou por um momento enquanto o mundo girava, depois me soltou. Dei um passo trôpego e desmoronei no chão, como um fantoche cujos cordões fossem cortados. Não desmaiado, mas profundamente zonzo. Levei muito tempo para me recompor. Quando enfim consegui me sentar, meu corpo parecia frouxo e desajeitado, como se tivesse sido desmontado e remontado de modo ligeiramente diferente. Quando recobrei o raciocínio e pude olhar à minha volta, estava sozinho. Pasta 120. Capítulo 120. Gentileza. 2 horas depois sentei-me no refeitório. Minha cabeça doía e a lateral do rosto estava quente e inchada. Eu havia mordido a língua em algum momento, por isso comer era doloroso e tudo tinha gosto de sangue. Meu humor estava exatamente como você pode imaginar, só que pior. Quando vi uma forma vermelha sentar-se no banco à minha frente, tive medo de erguer os olhos. Se fosse Carcerê, seria ruim, mas Vachette seria ainda pior. Eu tinha esperado até o refeitório ficar quase vazio antes de entrar, na esperança de evitá-las. Mas, ao levantar a cabeça, vi que era Pentia, a jovem feroz que havia derrotado Shein. Olá, disse-me num aturano com um ligeiro sotaque. Gesticulei um cumprimento polido formal. Considerando-se o dia que eu estava tendo, achei melhor agir com o máximo de cautela possível. Os comentários de Vachette tinham me levado a crer que Pentia era uma integrante da escola de alto nível e muito respeitada. Apesar disso tudo, não era muito velha. Talvez fosse sua estrutura franzina ou rosto em forma de coração, mas ela não parecia ter muito mais de 20 anos. Podemos conversar na sua língua? Perguntou-me em aturano. Seria uma gentileza, estou precisando de prática na minha fala. Será um prazer acompanhá-la, respondi em aturano. Você fala muito bem, fico com inveja. Quando falo adêmico, tenho a sensação de ser um brutamontes parecido com um urso pisoteando tudo com botas pesadas. Pentia deu um sorrisinho tímido e cobriu a boca com a mão, enrubescendo de leve. Isto é correto? Sorrir? É correto e gentil. Um sorriso como esse mostra que algo foi ligeiramente divertido, o que é perfeito, já que minha pilhéria foi muito pequena.
Pentia retirou a mão e repetiu o sorriso tímido. Era encantadora com as flores da primavera. Meu coração aliviou-se ao contemplá-la. Normalmente eu daria um sorriso em resposta ao seu, mas receio que as pessoas daqui vejam isso com indelicadeza. Por favor, disse ela, fazendo uma sucessão de gestos suficientemente amplos para que qualquer um visse. Convite resoluto, apelo suplicante, boas-vindas familiares. Preciso praticar. Dei um sorriso, embora não tão largo quanto comumente faria, em parte por cautela, em parte porque meu rosto estava doendo. É bom sorrir outra vez, comentei. Tenho nervoso com meu sorriso, disse Pentia. Começou a gesticular e se deteve. Sua expressão mudou e os olhos se estreitaram um pouco, como se ela estivesse irritada. Isto? Perguntei gesticulando. Leve preocupação. Ela assentiu com a cabeça. Como se faz isso com o rosto? É assim, respondi juntando um pouquinho as sobrancelhas. Além disso, como mulher você faria isto, franzi de leve os lábios. Eu faria assim já que sou homem, acrescentei, repuxando a boca para baixo numa ligeira carranca. Pentia lançou-me um olhar perplexo, horrorizada. É diferente para homens e mulheres? Indagou, deixando a incredulidade insinuar-se em seu tom. Só um pouco, tranquilizei-a. E só em pequenas coisas. Existem tantas, disse ela com um toque de desespero infiltrando-se em sua voz. Com a família a gente sabe o que significa cada pequeno movimento de rosto. Cresce observando, sabe tudo o que tem neles. Aqueles amigos com quem a pessoa é pequena antes de saber que não é para rir de tudo. Com eles é fácil, mas isto... Abanou a cabeça. Como é possível lembrar quando mostrar corretamente os dentes? Com que frequência para eu tocar olhos? Compreendo, sou muito bom falando na minha língua, sei criar os significados mais inteligentes. Aqui, porém, isso é inútil, suspirei. Manter meu rosto impassível é muito difícil, vivo prendendo a respiração. Nem sempre, disse ela, nem sempre somos quietos de rosto. Quando você está com... Sua voz morreu e ela se apressou a gesticular, desculpe. Não há ninguém com quem eu tenha intimidade, afirmei, suave pesar. Eu esperava estar ficando próximo da Vachette, mas receio que hoje eu tenha estragado isso. Pentia meneou a cabeça. Eu vi, disse. Estendeu a mão e deslizou o polegar pelo lado do meu rosto. Foi uma sensação fresca na pele inchada. Você deve ter zangado ela muito. Posso perceber isso pelo zumbido nos meus ouvidos, respondi. Pentia balançou a cabeça. Não, suas marcas, disse apontando para o próprio rosto. Com outro podia ser engano, mas Vachette não deixaria isso se não quisesse todos vendo. Senti um frio na barriga e levei inconscientemente a mão ao rosto. É claro, aquilo não fora um mero castigo, era uma mensagem para o Ademir inteiro. Que tolo eu sou, comentei baixinho, não tinha percebido isso até agora. Comemos em silêncio durante vários minutos e então perguntei, por que você veio sentar-se comigo hoje? Quando o vi hoje, achei que eu tinha ouvido muita gente falar de você, mas eu não sabia nada de você, de conhecimento pessoal. Após um momento, perguntei com um risinho irônico. E o que os outros dizem? Ela estendeu a mão e tocou o canto da minha boca com a ponta dos dedos. Isso, disse. O que é esse sorriso torto? Zombaria delicada, gesticulei para explicar. Mas zombando de mim, não de você. Posso imaginar o que dizem. Nem tudo é ruim, retrucou ela com delicadeza. Pentia levantou a cabeça e me fitou nos olhos neste momento. Os dela eram enormes no rosto miúdo, de um cinza ligeiramente mais escuro que o normal. Eram tão brilhantes e límpidos que quando ela sorriu, a visão quase me partiu o coração. Senti as lágrimas me brotarem nos olhos e baixei rapidamente a cabeça, sem jeito. Oh! Exclamou ela baixinho e gesticulou depressa. Desculpa aflita. Não, estou errando com meu sorrir e tocar olhos. Eu quis dizer isto. Incentivo bondoso. Você está certa no seu sorriso, retruquei, sem levantar a cabeça, pestanejando furiosamente na tentativa de afastar as lágrimas. É uma gentileza inesperada num dia em que não mereço isso. Você é a primeira a falar comigo por vontade própria e há no seu rosto uma meiguice que faz doer meu coração. Fiz o gesto de gratidão com a mão esquerda, contente por não ter que enfrentar os olhos dela para mostrar o que estava sentindo. Sua mão esquerda cruzou a mesa e segurou a minha. Em seguida, virou minha palma para cima e nela pressionou suavemente a palavra consolo.
Ergui os olhos e lhe ofereci o que esperei ser um sorriso tranquilizador. Pentia o espelhou quase com exatidão, depois tornou a cobrir a boca. Mantenho ansiedade sobre meu sorriso. Pois não devia, você tem a boca perfeita para sorrir. Ela tornou a erguer a cabeça e seus olhos cruzaram com os meus por um brevíssimo instante antes de se afastarem depressa. Verdade? Confirmei com a cabeça. Na minha língua é uma boca sobre a qual eu escreveria. Estanquei, transpirando um pouco ao perceber que quase dissera uma canção. Um poema? Sugeriu ela para me ajudar. Sim, apressei-me a concordar. É um sorriso digno de um poema. Então faça um, na minha língua. Não, respondi depressa. Seria um poema de urso, desajeitado demais para você. Isso pareceu apenas instigá-la e seu olhar se tornou ávido. Faça, se for desajeitado, vai fazer eu me sentir melhor dos meus tropeços. Se eu o fizer, ameacei, você também terá que fazer um, na minha língua. Eu tinha suposto que isso a assustaria, mas, passado apenas um instante de hesitação, Pentia assentiu com a cabeça. Pensei nos únicos poemas que eu ouvira em adêmico. Alguns fragmentos do velho fiandeiro de seda e o pedaço da história contada por Shein sobre o arqueiro. Não era muito em que me basear. Refleti sobre as palavras que eu conhecia, sobre o som delas. Senti uma aguda falta do alaúde nesse momento. É por isso que temos a música, afinal. As palavras nem sempre conseguem fazer o trabalho que precisamos que façam. A música existe para quando nos faltam palavras. Por fim, olhei em volta, nervoso, contente por só restar um punhado disperso de pessoas no refeitório. Inclinei-me para Pentia e disse... Pentia de arma dupla, sem a espada na mão, sua boca de flor se curva e corta fácil um coração. Ela tornou a me dar aquele sorriso e foi como eu tinha dito. Senti sua pungência no peito. Feluriana tinha um sorriso lindo, mas era velho e experiente. O de Pentia brilhava como um vintém novo. Era como água fresca em meu coração seco e cansado. O doce sorriso de uma mulher jovem. Não há nada melhor no mundo. Vale mais do que sal. Sem ele, alguma coisa em nós adoece e morre. Tenho certeza. E é uma coisa tão simples. Que estranho. Que maravilhoso e estranho. Pentia fechou os olhos por um momento, movendo os lábios em silêncio enquanto escolhia as palavras de seu poema. Quando tornou a abri-los, disse em aturano: queimando como galho que vou te fala, mas a boca que ameaça botas revela um urso que dança. Abri um sorriso tão largo que fez meu rosto doer. É adorável, falei com sinceridade. É o primeiro poema que já fizeram para mim. Depois da conversa com Pentia, senti-me consideravelmente melhor. Não sabia ao certo se estivéssemos ou não flertando, mas isso não importava. Para mim, bastava saber que havia ao menos uma pessoa em Aerte que não queria me ver morto. Fui até a casa de Vachette, como costumava fazer depois das refeições. Metade de mim esperava que ela me recebesse, risonha e sarcástica, tendo deixado silenciosamente para trás as desavenças daquela manhã. A outra metade temia que ela se recusasse a falar comigo. Ao me aproximar da colina, vi-a sentada num banco de madeira em frente à porta. Estava encostada à parede de pedra áspera de sua casa, como se meramente aproveitasse o sol da tarde. Respirei fundo e soltei o ar, sentindo-me relaxar. Ao chegar mais perto, entretanto, vi seu rosto. Ela não sorria. Tampouco usava a impassível máscara demiriana. Observou minha aproximação com a expressão sinistra de um carrasco. Assim que cheguei perto bastante, falei em tom grave. Vachette, eu... Ainda sentada, ela levantou a mão e parei de falar tão depressa quanto se ela tivesse me dado um tapa na boca. Um pedido de desculpas agora teria pouca significação, disse-me com a voz monocórdia e fria como a lousa. Nada do que você disser neste momento será digno de confiança. Você sabe que estou realmente zangada, por isso está tomado pelo medo. O que significa que não posso confiar em nenhuma palavra que disser porque ela virá do medo. Você é inteligente, encantador e mentiroso. Sei que é capaz de dobrar o mundo com suas palavras, por isso não vou ouvi-las. Mudou de posição no banco e prosseguiu. Notei desde cedo certa brandura em você. É coisa rara em alguém tão moço e foi grande parte do que me convenceu de que valia a pena lhe dar aulas. Mas com o passar dos dias tenho vislumbrado outra coisa. Uma outra face que está longe de ser branda.
Descartei tudo isso como um lampejo de luzes falsas e o tomei por bravatas de rapaz ou piadas estranhas de um bárbaro. Mas hoje, quando você falou, compreendi que a brandura era a máscara, e esse outro rosto vislumbrado, essa coisa sombria e impiedosa, essa é a verdadeira face, a que estava escondida por baixo. Olhou-me demoradamente antes de continuar. Há algo perturbador dentro de você. Achei ouviu nas conversas de vocês. Não é a falta da Letane, mas isso torna maior a minha inquietação, não menor. Significa que há algo em você mais profundo que a Letane, algo que a Letane não pode corrigir. Se é assim, errei ao lhe dar ensinamentos. Se você foi tão inteligente a ponto de me mostrar um rosto falso por tanto tempo, é um perigo para mais do que apenas a escola. Se é esse o caso, Carcere tem razão e você deve ser morto o mais rápido possível para a segurança de todos os envolvidos. Ela se pôs de pé, movendo-se como se estivesse muito cansada. Isso foi o que pensei hoje e continuarei a pensar por longas horas esta noite. Amanhã terei decidido. Use esse tempo para ordenar suas ideias e fazer os preparativos que lhe parecem mais convenientes. E então, sem voltar a me encarar, virou-me as costas e entrou em casa, fechando a porta em silêncio. Vaguei sem destino por algum tempo. Fui observar a árvore espadeira na esperança de achar Celean por lá, mas não havia em parte alguma. Observar a árvore em si não fez nada para me acalmar. Não nesse dia. Assim fui para as termas, onde fiquei em imersão sem nenhuma alegria. Depois, num dos espelhos que ficavam espalhados pelos cômodos menores, tive o primeiro vislumbre do meu rosto desde que Vachette me batera. Metade dele estava vermelha e inchada, com machucados que começavam a salpicar de azul e amarelo a região da minha têmpora e a linha do meu queixo. Eu também exibia os francos primórdios de um olho profundamente roxo. Ao encarar meu reflexo, senti uma raiva profunda acender-se num lampejo em minhas entranhas. Concluí que eu estava cansado de esperar em desamparo enquanto os outros decidiam se eu podia ir ou vir. Tinha feito o jogo deles, aprendido sua língua, sido infalivelmente gentil e, em troca, havia sido tratado como um cão. Fora espancado, olhado com desprezo, ameaçado de morte e coisas piores. Para mim, estava terminado. Assim, caminhei lentamente por Aerte. Visitei as gêmeas, o ferreiro Tagarela e o alfaiate com quem tinha comprado minhas roupas. Conversei amavelmente para passar o tempo fazendo perguntas e fingindo não parecer que algumas horas antes alguém me batera até me deixar inconsciente. Meus preparativos levaram muito tempo. Perdi o jantar e o céu começava a escurecer quando regressei à escola. Fui direto para o meu quarto e fechei a porta. Então esvaziei o conteúdo de meus bolsos na cama, umas coisas compradas, outras furtadas. 2 velas bonitas e macias de cera de abelha, uma lasca comprida de aço quebradiço de uma espada mal trabalhada na forja, um carretel de linha vermelho sangue, uma garrafinha com tampa cheia de água das termas. Fechei o punho com força em volta desta última. A maioria das pessoas não compreende quanto calor a água guarda dentro de si. É por isso que demora tanto a ferver. Apesar de a piscina escaldante de onde eu atirara estar a mais de 800 metros de distância, o que eu tinha na mão possuía mais serventia para um simpatista do que carvão em brasa. Havia fogo nessa água. Pensei em Pentia com uma pontada de tristeza. Depois peguei uma vela e comecei a rolá-la nas mãos, aquecendo-a com minha pele, amaciando a cera e começando a moldar um boneco. Fiquei sentado em meu quarto, ruminando ideias tenebrosas enquanto o restinho de luz esvaía no céu. Olhei para os utensílios que havia reunido e soube em meu âmago que em certos momentos uma situação fica tão enredada que as palavras tornam-se inúteis. Que outra opção eu tinha agora que as palavras me haviam faltado? O que tem qualquer um de nós quando as palavras nos faltam? Pasta 121. Capítulo 121. Quando faltam as palavras. Já era tarde da noite quando me aproximei da casa de Vachette. Entretanto, em sua janela uma luz de vela bruxuleava. Eu não duvidava de que ela mandasse me matar ou aleijar pelo bem de todo o Ademire, mas Vachette era tudo, menos descuidada. Antes de fazê-lo, daria a isso uma longa noite de reflexão. De mãos vazias, bati de leve na porta. Após um momento, ela a abriu. Ainda usava o traje vermelho de mercenária, mas havia tirado quase todas as tiras de seda que o prendiam, ajustado ao corpo.
Tinha os olhos cansados. Sua boca afinou-se ao me ver parado ali e eu soube que se eu falasse, ela se recusaria a ouvir. Assim gesticulei solicitação e dei um passo atrás, saindo da luz da vela para a escuridão. Eu já a conhecia bem o bastante para ter certeza da sua curiosidade. Seus olhos se estreitaram com desconfiança quando recuei, mas após um momento de hesitação ela me seguiu. Não apanhou a espada. Era uma noite clara e dispusemos de um pedaço de lua para nos iluminar o caminho. Conduzi Vachette para as colinas, longe da escola, longe das casas e das lojas dispersas de Aert. Andamos mais de 1,5 km até chegarmos ao lugar que eu havia escolhido, um pequeno arvoredo onde um monte alto de pedras impediria qualquer barulho de se propagar para a cidade adormecida. O luar enviesava seus raios por entre as árvores, revelando formas escuras num espaço minúsculo, aninhado entre as pedras. Nele havia 2 bancos pequenos de madeira. Segurei delicadamente a mão de Vachette e fiz com que ela se sentasse. Com movimentos lentos, estendi a mão para a sombra escura de uma árvore próxima, à direita, e peguei minha chaed. Pendurei-a com cuidado sobre um galho baixo, estendendo-a como uma cortina escura entre nós. Feito isso, sentei-me no outro banco, curvei-me e mexi nos fechos do estojo de meu alaúde. À medida que cada um se abria, o alaúde lá dentro foi emitindo uma conhecida vibração harmônica, como se ansiasse por se libertar. Tirei-o do estojo e comecei a tocar suavemente. Eu tinha posto um pedaço de pano em sua caixa de ressonância para abrandar o som, pois não queria que ele se propagasse pelos morros pedregosos. E havia trançado um pouco da linha vermelha entre as cordas, em parte para que elas não tangessem com muita vivacidade, em parte pela esperança aflita de que aquilo me desse sorte. Comecei por Na Ferraria da Aldeia. Não cantei com medo de que Vachette se ofendesse se eu fosse tão longe assim. Mas, mesmo sem a letra, essa é uma canção que soa como um lamento. É uma música que fala de cômodos desertos, de uma cama fria e da perda do amor. Sem nenhuma pausa, emendei A Espera de Violet e O Vento Oeste para Casa. Esta última tinha sido uma das favoritas de minha mãe e, ao tocá-la, pensei nela e comecei a chorar. Depois toquei a canção que se esconde no centro de mim, a música sem letra que se move pelos recônditos secretos do meu coração. Toquei-a com cuidado, dedilhando devagar e baixo na escura quietude da noite. Gostaria de dizer que ela é uma canção feliz, que é doce e animada, mas não é. Por fim parei. As pontas de meus dedos ardiam e doíam. Fazia 1 mês desde que eu tocara por um tempinho maior e minhas mãos haviam perdido os calos. Ao levantar a cabeça vi que Vachette tinha posto minha chaed de lado e me observava. A lua erguia-se atrás dela e não pude ver a expressão do seu rosto. É por isso que eu não tenho facas em vez de mãos, Vachette. Falei em voz baixa. É isso que eu sou. Pasta 122. Capítulo 122. Partir. Acordei cedo na manhã seguinte, comi depressa e voltei para meu quarto antes que a maioria da escola se remexesse na cama. Pus no ombro o alaúde e a sacola de viagem. Embrulhei-me na chaed, checando se tudo de que eu precisaria estava devidamente guardado em meus bolsos. Linha vermelha, boneco de cera, ferro quebradiço, frasco de água. Depois levantei o capuz da chaed e saí da escola dirigindo-me à casa de Vachette. Ela abriu a porta entre minha segunda e terceira batidas. Estava sem blusa e ficou parada no umbral, com os seios à mostra. Lançou-me um olhar significativo, registrando a presença de minha capa, minha sacola de viagem e meu alaúde. É uma manhã para visitas, disse-me. Entre, o vento é frio, assim tão cedo. Entrei e tropecei na soleira, cambaleando e tendo que apoiar a mão no ombro de Vachette para me firmar. Ao fazer isso, minha mão desajeitada prendeu-se no seu cabelo. Vachette balançou a cabeça enquanto fechava a porta. Despreocupada com sua quase nudez, levou as 2 mãos atrás da cabeça e começou a prender metade do cabelo solto numa trança curta e apertada. O sol mal surgira no céu hoje de manhã quando Pentia veio bater à minha porta, disse-me em tom de conversa. Ela sabia que eu estava zangada com você e, embora não soubesse o que você tinha feito, falou em sua defesa. Segurando a trança com uma das mãos, Vachette pegou um pedaço de cordão vermelho e a amarrou. Depois, mal minha porta se fechara, Carcerê me fez uma visita. Cumprimentou-me por eu finalmente lhe dar o tratamento que você merece. Estendeu as mãos para trançar a outra metade do cabelo com as extorsões dos dedos. As 2 me irritaram. Não tinham direito de falar comigo sobre meu aluno.
Amarrou a segunda trança. Então pensei, de quem é a opinião que mais respeito? Olhou para mim, fazendo daquilo uma pergunta para que eu respondesse. Você respeita mais a sua própria opinião. Vachette abriu um largo sorriso. Você tem toda a razão, mas Pentia também não é inteiramente tola, e Carcerer é capaz de ser raivosa como um homem quando fica nesse estado de humor. Pegou um pedaço de seda escura e o enrolou no torso, passando-o pelos ombros e pelos seios nus, sustentando-os e prendendo-os bem junto ao tórax. Depois enfiou a ponta do tecido nele mesmo e, de algum modo, ela ficou firmemente presa. Eu já a vira fazer isso várias vezes, mas ainda não entendia como funcionava. E o que você decidiu? Indaguei. Ela enfiou a blusa vermelho sangue pela cabeça. Você ainda é um quebra-cabeça. Gentil e problemático, inteligente e bobo. Sua cabeça emergiu da blusa e ela me lançou um olhar sério. Mas quem destrói um quebra-cabeça por não conseguir resolvê-lo, abandonou a Letane. Não sou essa pessoa. Fico contente. Eu não gostaria de partir de Aert. Vachette ergueu uma sobrancelha ao ouvir isso. Aposto que não, disse. Apontou para o estojo do alaúde pendurado no meu ombro. Deixe isso aqui, senão as pessoas vão falar. Deixe a sacola também. Você pode levá-los de volta para o seu quarto mais tarde. Fitou-me com ar especulativo. Mas traga a capa, vou lhe mostrar como usá-la na luta. Essas coisas podem ser úteis, mas só quando se evita tropeçar nelas. Voltei ao meu treinamento quase como se nada tivesse acontecido. Vachette me ensinou a não tropeçar em minha própria capa, mostrou como era possível usá-la para prender uma arma ou desarmar os incautos. Comentou que era muito fina, forte e resistente, mas em momento algum pareceu notar nela nada de incomum. Passaram-se os dias. Continuei a treinar combates com Celian e acabei aprendendo a proteger minha preciosa virilidade de todas as formas de ataque. Aos poucos fui ficando tão habilidoso que chegamos quase a um empate em nossas lutas, trocando vitórias para lá e para cá. Tive algumas conversas com Pentia durante as refeições e fiquei contente por haver outra pessoa disposta a dirigir um sorriso ocasional na minha direção. Porém, eu já não me sentia à vontade em Aert. Havia chegado muito perto do desastre. Sempre que falava com Vachette, pensava 2 vezes em cada palavra. Em alguns momentos, pensava 3 vezes. E embora Vachette parecesse retornar a seu desconhecido jeito irônico e risonho, vez por outra eu a apanhava me observando com o rosto sombrio e os olhos atentos. Com o passar dos dias, a tensão entre nós se desfez aos poucos, atenuando-se com a mesma lentidão das manchas roxas em meu rosto. Agradava-me pensar que ela teria desaparecido por completo, mas não nos foi dado tempo suficiente para isso. Aconteceu como um raio lampejando no céu límpido e azul. Vachette me abriu a porta quando bati, mas em vez de sair, ficou parada na soleira. Sua prova é amanhã, disse. Por um segundo não entendi do que ela estava falando. Vinha me concentrando tão atentamente no treinamento com a espada, nas lutas com Celian, na língua e na Letane, que quase havia esquecido o propósito daquilo tudo. Senti uma onda de excitação no peito, seguida por um nó gelado no estômago. Amanhã? Repeti estupidamente. Ela sentiu com a cabeça e deu um vago sorriso ante minha expressão. Sua reação discreta pouco contribuiu para me deixar à vontade. Tão cedo? Shane acha que seria melhor. Se esperarmos mais um mês, pode chegar a neve impedindo que você siga livremente seu caminho. Hesitei e disse em seguida. Você não está me dizendo toda a verdade, Vachette. Outro vago sorriso e um pequeno dar de ombros. Nisso você tem razão, mas Shane realmente acha imprudente esperar. Você é sedutora, à sua maneira bárbara e desajeitada. Quanto mais tempo passar aqui, mais gente começará a vê-lo com simpatia. Senti a friagem instalar-se mais fundo em minhas entranhas. E se vão me mutilar, é melhor que isso seja feito antes de mais gente se dar conta de que sou mesmo uma pessoa de verdade e não um bárbaro sem rosto. Respondi em tom ríspido, embora não com a rispidez que desejaria. Vachette baixou os olhos e meneou a cabeça. Você não deve ter sabido, mas a Pentia deixou Carcerer de olho roxo numa discussão a seu respeito 2 dias atrás. A Celian também se afeiçoou a você e fala disso com as outras crianças. Elas ficam atrás das árvores observando vocês treinarem, contou. Calou-se por um momento e disse, e há outros. Depois de todo esse tempo, eu já sabia o bastante para interpretar o verdadeiro significado do pequeno silêncio de Vachette. De repente, seu discreto desânimo e sua quietude fizeram muito mais sentido.
Shen tem que cuidar dos interesses da escola, disse-me. Tem que decidir de acordo com o que é correto. Não pode se deixar levar pelo fato de alguns gostarem de você. Ao mesmo tempo, se ela tomar a decisão correta e muitas pessoas na escola se ressentirem, isso também não será bom. Outro dar de ombros. Logo, eu estou pronto? Vachette se manteve calada por muito tempo. Depois disse, essa não é uma pergunta fácil. Ser convidado a ingressar na escola não é mera questão de perícia. É uma prova de adequação, de conveniência. Quando um de nós é reprovado, pode tentar de novo. Tempe fez a prova 4 vezes até ser admitido. Para você haverá apenas uma chance. Levantou os olhos para mim. E, pronto ou não, chegou a hora. Pasta 123. Capítulo 123. A folha em rodopio. Na manhã seguinte, Vachette foi me buscar quando eu estava terminando o desjejum. Venha, disse. Carcerê passou a noite toda rezando por uma tempestade, mas só estava ventando forte. Eu não sabia o que isso queria dizer, mas também não tive vontade de perguntar. Devolvi meu prato de madeira, virei-me e deparei com Pentia parada ali, com uma leve mancha já amarelando ao longo da mandíbula. Ela não disse nada, apenas segurou meus braços numa franca manifestação de apoio. Depois deu-me um abraço apertado. Fiquei surpreso ao ver que sua cabeça só batia no meu peito. Tinha esquecido quão miúda ela era. O refeitório estava de novo mais silencioso que o normal e, embora não houvesse ninguém olhando fixamente, todos observavam. Vachette me levou à pracinha em que nos encontráramos pela primeira vez e deu início ao nosso flexível alongamento habitual. Ao terminarmos, conduziu-me ao vale oculto da árvore espadeira. Não me surpreendi. Onde mais se faria a prova? Havia uma dúzia de pessoas espalhadas pelo campo ao redor da árvore. A maioria vestia o vermelho dos mercenários, mas vi 3 de roupa mais clara. Calculei que fossem membros importantes da comunidade ou talvez mercenários aposentados e ainda envolvidos com a escola. Vachette apontou para a árvore. A princípio achei que estava chamando minha atenção para o movimento dela. Como me dissera, era um dia de vento bem forte e os galhos fustigavam loucamente o ar. Vi então um brilho de metal junto ao tronco. Olhando melhor, pude discernir uma espada amarrada à árvore. Pensei em Celian dançando entre as folhas cortantes para dar tapas no tronco, é claro. Há vários objetos em torno da base da árvore, disse Vachette. Sua prova é ir até lá, escolher um deles e trazê-lo para cá. É essa a prova? Indaguei. A pergunta soou um pouco mais ríspida do que eu havia planejado. Por que você não me disse? Por que você não perguntou? Retrucou ela secamente e então pousou com delicadeza a mão no meu ombro. Eu teria dito, com o tempo, mas sabia que se lhe contasse cedo demais, você faria uma tentativa e ia se machucar. Bem, graças a Deus nós guardamos isso para hoje, retruquei, depois dei um suspiro. Desculpa resignada. O que acontece se eu entrar lá e for retalhado? É de se esperar que você se corte, disse Vachette, puxando para o lado a gola da blusa, revelando um par de conhecidas cicatrizes finas e claras no ombro. A questão é quanto e onde e como você se comporta. Devolveu a blusa para o lugar com um encolher do ombro. As folhas não produzem cortes profundos, mas tome cuidado com o rosto e o pescoço, onde as veias e tendões ficam próximos da superfície. Um corte no peito ou no braço pode ser tratado com facilidade. Uma orelha decepada, nem tanto. Observei a árvore receber uma lufada de vento, os galhos se debaterem loucamente. O que impede a pessoa de entrar lá de gatinhas, rastejando? O orgulho, disse ela, perscrutando meu rosto. Você quer ser conhecido como aquele que rastejou durante a prova? Dei um aceno com a cabeça. Para mim, essa era uma questão especial. Como bárbaro, eu tinha que provar duplamente meu valor. Tornei a contemplar a árvore. Havia 9 metros entre a borda dos galhos fustigantes e o tronco. Recordei as cicatrizes que vira no corpo de Tempe e no rosto de Carcerê. Quer dizer que isso é uma prova de coragem, uma prova de orgulho. É uma prova de muitas coisas, disse Vachette. Seu comportamento significa muito. Você poderia cobrir o rosto com os braços e entrar em disparada. A reta é o caminho mais curto, afinal. Mas o que isso revela a seu respeito? Que você é um touro que arremete às cegas? Um animal desprovido de sutileza ou graça? Balançou a cabeça e franziu o senho. Espero algo melhor de um aluno meu. Estreitei os olhos tentando enxergar que outros objetos estariam em torno da árvore. Imagino que não me seja permitido perguntar qual é a escolha certa.
Há muitas escolhas corretas e muitas outras que são impróprias. É diferente para cada um. O objeto que você traz revela muito. O que você faz com ele depois revela muito. O modo como se comporta revela muito. Deu de ombros. Tudo isso será levado em conta por Shane na hora de decidir se você deve ser aceito na escola. Se é Shane quem decide, por que todos esses outros estão aqui? Vachette forçou um sorriso e percebi a angústia espreitando no fundo de seus olhos. Shane não encarna pessoalmente a escola inteira, disse com um gesto para os ademerianos mais afastados parados em volta da árvore. Muito menos representa a totalidade do caminho da Latanta. Corri os olhos ao redor e percebi que as camisas que não eram vermelhas não eram de tecido claro, mas brancas. Aquelas eram chefes de outras escolas. Tinham viajado até lá para ver o bárbaro fazer sua prova. Isso é habitual? Perguntei. Vachette fez que não com a cabeça. Eu poderia fingir ignorância, mas desconfio que Carceret tenha espalhado a notícia. Eles podem invalidar a decisão de Shane? Vachette balançou novamente a cabeça. Não. É a escola dela, a decisão é dela. Ninguém questionaria seu direito de tomá-la. Junto ao corpo, a mão de Vachette fez um gesto rápido. Entretanto. Muito bem, falei. Vachette estendeu os braços e segurou minha mão entre as suas, apertou-a e depois deixou-a cair. Caminhei em direção à árvore espadeira. O vento amainou por um instante e a densa copa de galhos pendentes me fez lembrar a árvore em que eu havia encontrado o Okitaê. Não foi uma ideia consoladora. Observei as folhas que giravam, procurando não pensar em como eram afiadas, em como me cortariam, em como poderiam retalhar a pele fina das minhas mãos e fender de um lado a outro os delicados tendões embaixo dela. Da extremidade externa da copa até a segurança do tronco não podia haver mais de 9 metros. Em certos sentidos, não era nada longe. Pensei em Celian disparando impetuosamente por entre as folhas. Pensei nela pulando e afastando os galhos com tapas. Se aquela menina era capaz de fazê-lo, de certo eu também seria. Mas no mesmo instante em que pensei nisso, reconheci que não era verdade. Celian tinha passado a vida inteira brincando ali. Era magra como um graveto, ágil como um grilo e tinha metade do meu tamanho. Comparado a ela, eu era um urso pesado. Vi um punhado de mercenários ademerianos do outro lado da árvore. 2 das camisas brancas mais intimidantes também estavam lá. Senti seus olhos pousados em mim e, de um modo estranho, fiquei contente. Quando o sujeito está sozinho, é fácil sentir medo. É fácil concentrar-se no que pode estar à espreita no escuro, na base da escada do porão. É fácil ficar obcecado com coisas improdutivas, como a loucura de enveredar por uma tempestade de facas giratórias. Quando se está sozinho, é fácil transpirar, entrar em pânico, desmoronar. Mas eu não estava só, e não eram apenas Vachette e Shane me observando. Havia também uma dúzia de mercenários e as chefes de outras escolas. Eu tinha uma plateia, estava no palco, e não há lugar do mundo em que eu me sinta mais à vontade. Postei-me junto ao limite do alcance dos galhos mais compridos à espera de uma pausa em seu movimento. Torci para que, só por um momento, seu rodopio aleatório abrisse uma trilha por onde eu pudesse disparar afastando qualquer folha que chegasse muito perto. Eu poderia usar o movimento de agitar água para mantê-las longe do rosto. Parei ali e observei tentando prever o padrão. O movimento da árvore me embalou como já fizera tantas vezes. Era lindo, todo feito de círculos e arcos. Enquanto observava, suavemente entorpecido pelo balanço da árvore, senti minha mente deslizar de leve para a flutuação transparente e vazia da folha em rodopio. Percebi que o movimento da árvore nada tinha de aleatório, na verdade. Com efeito, era um desenho feito de infindáveis desenhos cambiantes. E então, com a mente aberta e vazia, vi o vento estender-se diante de mim. Foi como gelo cristalizando na lâmina transparente de uma vidraça. No momento, nada. No seguinte, vi o nome do vento com a clareza com que enxergava o dorso da minha mão. Olhei em volta por um instante deslumbrado. Senti o gosto dele na língua e soube que, se quisesse, poderia girá-lo até desencadear uma tempestade. Poderia silenciá-lo num sussurro, deixando a árvore espadeira arriar seus galhos, vazia e imóvel. Mas isso me pareceu um erro. Simplesmente abri bem os olhos para o vento, observando onde ele escolheria empurrar os galhos, onde agitaria as folhas. Então pisei sob a copa com a calma de quem atravessasse a porta de entrada da própria casa.
Dei 2 passos e parei enquanto um par de folhas cortava o ar à minha frente. Dei um passo para o lado e para adiante enquanto o vento fazia rodopiar outro galho no espaço às minhas costas. Movi-me por entre os galhos dançantes da árvore, sem correr, sem afastá-los com tapas frenéticos. Pisei com cuidado e premeditação. Era assim que Shane se movia ao lutar, percebi. Não depressa, embora ela às vezes fosse veloz. Ela se movia com perfeição, sempre para onde precisava estar. Quase antes que eu me desse conta, estava parado na terra escura que cercava o grosso tronco da árvore espadeira. Ali as folhas giratórias não chegavam. Momentaneamente em segurança, relaxei e me concentrei no que me aguardava aos pés dela. A espada que eu vira da borda da clareira fora atada à árvore por um cordão de seda branca que circundava o tronco. Estava parcialmente desembainhada e vi que a lâmina se assemelhava à da espada de Vashti. O metal era estranho, de um cinza lustroso, sem marca nem mácula. Junto à árvore, sobre uma mesinha, havia uma camisa vermelha conhecida, cuidadosamente dobrada ao meio. Havia uma flecha com luminosas penas brancas e um cilindro de madeira polida do tipo que guardaria um pergaminho. Um brilho cintilante chamou minha atenção e, ao me virar, vi uma grossa barra de ouro aninhada na terra escura entre as raízes da árvore. Seria mesmo de ouro? Curvei-me para tocá-la. Deixou uma sensação fria em meus dedos e era pesada demais para que eu a levantasse do chão com apenas uma das mãos. Quanto pesaria? 18 quilos? 20? Ouro suficiente para eu permanecer para sempre na universidade, por maior que fosse a crueldade com que aumentassem minha taxa escolar. Contornei lentamente o tronco da árvore espadeira e vi um pedaço de seda esvoaçante pendurado num galho baixo. Havia outra espada, de um tipo mais comum, pendendo do mesmo cordão branco. Havia 3 flores azuis atadas com uma fita azul. Havia um meio vintém vintasiano manchado. Havia uma pedra de amolar comprida e plana, escurecida pelo óleo. Cheguei então ao outro lado da árvore e vi o estojo do meu alaúde displicentemente encostado no tronco. Vê-lo ali e saber que alguém havia entrado em meu quarto para tirá-lo debaixo da minha cama encheu-me de um ódio súbito e terrível. Foi pior ainda por eu saber o que os ademirianos pensavam dos músicos. Aquilo significa que eles sabiam que eu era não só um bárbaro, mas também um prostituto barato e vulgar. O instrumento fora deixado ali como uma provocação zombeteira. Eu já tinha invocado o nome do vento quando tomado por uma raiva terrível em Indy, depois de Ambrose quebrar meu alaúde. Eu chamara em meio ao pavor e à fúria para me defender de Feluriana. Desta vez, porém, o conhecimento dele não me fora trazido no lombo de uma emoção intensa. Eu deslizara para ele com suavidade, como quem estende a mão para apanhar uma lanugem de cardo que esvoaça delicadamente no ar. Assim, quando vi meu alaúde, o tumulto da emoção acalorada me fez despencar estatelado da folha em rodopio, como um pardal atingido por uma pedra. Quando corri os olhos pelas folhas que dançavam loucamente ao meu redor, não consegui discernir desenho algum, apenas 1000 lâminas sopradas pelo vento cortando o ar. Terminei meu giro lento em volta da árvore com um nó apertado no peito. A presença de meu alaúde deixara clara uma coisa. Qualquer daqueles objetos poderia ser uma armadilha. Vashti tinha dito que a prova era mais do que o objeto que eu levasse da árvore. Era também minha maneira de levá-lo e o que eu fizesse com ele depois. Se eu levasse a pesada barra de ouro e a desse a Shane, será que isso mostraria minha disposição de levar dinheiro para a escola? Ou significaria que eu me agarraria gananciosamente a uma coisa pesada e sem jeito, apesar de ela me colocar em perigo? O mesmo se aplicava a qualquer um daqueles objetos. Se levasse a camisa vermelha, eu poderia ser visto como alguém que lutava nobremente pelo direito de usá-la ou como um arrogante que se presumia bom bastante para se unir aos mercenários. Isso era duplamente verdadeiro com respeito à espada antiga que pendia da árvore. Não duvidei que para os ademirianos ela fosse tão preciosa quanto um filho. Fiz outro giro vagaroso em torno da árvore, fingindo considerar minhas alternativas, mas, na verdade, estava apenas ganhando tempo. Olhei para os objetos pela segunda vez, nervoso. Havia um livrinho com um fecho de latão. Havia um fuso com fios de lã cinzenta. Havia uma pedra redonda e lisa pousada sobre um pano branco e limpo. Ao observar todos eles, percebi que qualquer escolha que eu fizesse poderia ser interpretada de inúmeras maneiras. Eu nem de longe sabia o bastante da cultura ademiriana para imaginar o que poderia significar o objeto escolhido por mim.
E mesmo que a conhecesse sem o nome do vento para me guiar de volta pela copa, eu seria retalhado em tiras ao deixar a árvore. Talvez não o bastante para ficar mutilado, mas o suficiente para deixar claro que eu era um bárbaro atrapalhado, cujo lugar obviamente não era ali. Tornei a contemplar a barra de ouro. Se a escolhesse, ao menos o peso dela me daria uma desculpa para ser desajeitado na saída. Talvez eu ainda conseguisse fazer uma boa exibição. Nervoso, circundei a árvore pela terceira vez. Senti o vento ganhar força, soltando rajadas e fazendo os galhos da árvore se debaterem mais loucamente que antes. Ele tirou o suor do meu corpo, enregelando-me e me causando arrepios. Em meio a esse momento de angústia, de repente não houve nada de que eu tivesse mais consciência que da pressão súbita e urgente na minha bexiga. Minha biologia não dava a mínima para a gravidade da minha situação e fui tomado por uma intensa necessidade de me aliviar. E foi assim que, no centro de uma tempestade de facas, em meio à minha prova, que era também meu julgamento, pensei em urinar na lateral da árvore sagrada, observado por 2 dúzias de mercenários orgulhosos e mortíferos. Foi uma ideia tão horripilante e imprópria que caí na gargalhada, e quando o riso brotou de mim, a tensão que me dava um nó no peito e cravava as garras nos músculos das minhas costas se desfez. Qualquer que fosse a minha escolha, teria que ser melhor do que fazer xixi na latanta. Nesse momento, não mais fervilhando de raiva, não mais tomado pelo medo, olhei para as folhas em movimento ao meu redor. Antes disso, sempre que o nome do vento me deixara, ele havia esmaecido como um sonho quando a gente acorda, irresgatável como um eco ou um suspiro que se extingue. Mas dessa vez foi diferente. Eu havia passado horas observando os padrões daquelas folhas móveis. Olhei por entre os galhos da árvore e pensei em Celian saltitando e rodando, rindo e correndo. E lá estava ele. Como o nome de um velho amigo que apenas me houvesse escapado momentaneamente da lembrança. Olhei por entre os galhos e vi o vento. Enunciei gentilmente seu nome pleno e o vento tornou-se gentil. Soprei-o como um sussurro e pela primeira vez desde minha chegada a Erte, o vento se acalmou e ficou completamente parado. Naquele lugar de ventos incessantes foi como se de repente o mundo prendesse a respiração. A dança da árvore espadeira ficou mais lenta, depois parou, como se ela descansasse, como se houvesse decidido deixar-me sair. Fui me afastando da árvore e comecei a caminhar lentamente para Shein, sem levar nada comigo. Enquanto andava, levantei a mão esquerda e passei a palma aberta pelo gume afiado de uma folha pendente. Parei diante de Shein, detendo-me a uma distância educada dela. Imobilizei-me, o rosto numa máscara impassível. Ali me postei em profundo silêncio, completamente estático. Estendi a mão esquerda com a palma ensanguentada virada para cima e cerrei o punho. O gesto significava disposição. Havia mais sangue do que eu tinha esperado e, espremido entre meus dedos, ele escorreu pelas costas da minha mão. Após um longo momento, Shein fez um aceno com a cabeça, relaxei e só então o vento recomeçou. Pasta 124. Capítulo 124. Com o objetivo. Você, disse Vachette enquanto andávamos pelos morros, é um tremendo safado exibicionista espalhafatoso, sabia? Curvei a cabeça de leve para ela, gesticulando graciosamente, humilde aceitação. Ela me deu um tabefe na lateral da cabeça. Deixe de ser metido, seu bestalhão melodramático. A eles você pode enganar, mas a mim não. Vachette levou a mão ao peito, como quem fizesse mexericos. Você soube o que Volt trouxe da árvore espadeira? As coisas que um bárbaro não é capaz de compreender. Silêncio e quietude. O coração do Ademre. Sabe o que ele ofereceu a Shein? A disposição de sangrar pela escola. Olhou-me com uma expressão entre enojada e divertida. Falando sério, é como se você tivesse saído de um livro de histórias. Fiz um gesto, aceitação graciosa, lisonjeada, afetuosa e discreta. Vachette estendeu a mão e me acertou um peteleco com força na orelha. Ai! Gritei e caí na gargalhada. Tudo bem, mas não se atreva a me acusar de ser melodramático. Vocês são uma tremenda peça dramática interminável. O silêncio, a roupa vermelho-sangue, a linguagem oculta, segredos e mistérios. A vida de vocês parece uma gigantesca pantomima. Olhei, fixei nos olhos dela. E digo isso com todas as suas várias implicações inteligentes. Bem, você impressionou Shein, o que é o mais importante.
E o fez de um modo que as chefes das outras escolas não poderão resmungar demais, o que é a segunda coisa mais importante. Chegamos ao nosso destino, uma construção baixa de 3 cômodos, ao lado de um curral de cabras, cercado por madeira fendida, no sentido longitudinal. Aqui está a pessoa que vai cuidar da sua mão, disse-me Vachette. E o boticário? Perguntei. A boticária é amiga íntima da mãe de Carcerê, e eu não a quereria cuidando das suas mãos nem por um bloco de ouro, respondeu Vachette. Depois apontou com a cabeça para a casa próxima. O da Elne, por outro lado, é quem eu procuraria se precisasse de remendos. Bateu à porta. Você pode ser membro da escola, mas não se esqueça de que ainda sou sua professora, portanto, sei o que é melhor. Mais tarde, com minha mão firmemente enfaixada, Vachette e eu nos sentamos com Shein. Estávamos num cômodo que eu nunca vira antes, menor do que aqueles em que havíamos discutido a Letane. Havia uma pequena escrivaninha desarrumada, umas flores num vaso e diversas cadeiras confortavelmente estofadas. Ao longo de uma parede havia um quadro de 3 pássaros voando, em contraste com o céu crepuscular, não pintado, mas composto de milhares de pedaços brilhantes de azulejo esmaltado. Desconfiei de que estivéssemos no equivalente ao gabinete de Shein. Como vai sua mão? Perguntou-me ela. Muito bem, é um corte superficial. O da Elne deu os menores pontos que eu já vi. Ele é realmente admirável. Shein balançou a cabeça. Aprovação. Levantei a mão esquerda envolta num linho alvo e limpo. O difícil será ficar com essa mão parada por 4 dias. Já tenho a sensação de ter dado um corte na língua e não na mão. Shein deu um sorrisinho ao ouvir isso, o que me assustou. A familiaridade dessa expressão era um grande elogio. Hoje você se saiu muito bem, todos estão comentando. Espero que os poucos que viram tenham coisas melhores de que falar, retruquei modestamente. Incredulidade divertida. Talvez isso seja verdade, mas os que observaram escondidos, sem dúvida falarão do que viram. A própria Celian já deve ter contado a umas 100 pessoas, se não estou enganada. Amanhã todos esperarão que os seus passos sacudam a terra, como se você fosse o próprio Aet voltando para nos visitar. Não consegui pensar em nada para dizer, por isso fiquei calado, coisa rara em mim. Mas, como falei, eu estava aprendendo. Há uma coisa que estive esperando para lhe falar, disse Shein. Discreta curiosidade. Depois de trazê-lo para cá, Tempe me contou toda a história do período que vocês passaram juntos, da sua busca pelos bandidos. Meneei a cabeça. É verdade que você fez magia com sangue para destruir alguns homens e invocou o relâmpago para destruir os demais? Vachette ergueu a cabeça ao ouvir isso, olhando alternadamente para Shein e para mim. Eu estava tão acostumada a falar com ela em aturano que foi estranho ver a inexpressiva impassibilidade ademiriana cobrindo-lhe o rosto. Mesmo assim percebi que ela ficara surpresa. Não estava ciente disso. Pensei em tentar oferecer uma explicação dos meus atos, mas tomei a decisão contrária. Sim. Então você é poderoso. Eu nunca havia pensado nisso nesses termos. Tenho algum poder. Há outros mais poderosos. É por isso que você busca a Ketan? Para adquirir poder? Não. Busco-a por curiosidade. Busco o conhecimento das coisas. O conhecimento é um tipo de poder, assinalou Shein, e então pareceu mudar de assunto. Tempe me disse que havia um Rinta entre os bandidos, como chefe deles. Rinta? Repeti em tom respeitoso. Uma coisa maléfica, um homem que é mais que um homem, porém menos que um homem. Um demônio? Perguntei, usando a palavra aturana sem pensar. Demônio não, respondeu Shein, passando com facilidade para o aturano. Não existem demônios. Sua igreja conta histórias de demônios para assustá-los. Fitou-me brevemente nos olhos, gesticulando com graça, franqueza pesarosa e grave importância, e continuou. Mas existem coisas más no mundo, coisas antigas, sob a forma de homens, e há um punhado que é pior que os demais. Eles andam livres pelo mundo e fazem coisas terríveis. Senti a esperança crescer dentro de mim. Também os ouvi serem chamados de Chandriano. Shein assentiu com a cabeça. Ouvi isso também, mas Rinta é uma palavra melhor, disse. Lançou-me um olhar demorado e voltou ao adêmico. Considerando o que Tempe me contou da sua reação, creio que você já o havia encontrado. Sim. Vai encontrá-lo de novo? Sim. A certeza em minha voz me surpreendeu. Com objetivo? Sim. Que objetivo? Matá-lo. Essas coisas não são fáceis de matar. Assenti com a cabeça. Você usará o que Tempe lhe ensinou para fazer isso?
Usarei de tudo para atingir esse objetivo, respondi. Sem querer, comecei a gesticular decididamente, mas o curativo em minha mão me impediu. Franzi o senho para ele. Isso é bom, disse Shein. A sua Ketã não será suficiente. É precária para alguém da sua idade. Boa para um bárbaro. Boa para alguém com tão pouco treinamento quanto você, mas ainda precária de modo geral. Fiz um enorme esforço para evitar a ansiedade na voz, desejando poder usar a mão para mostrar como esse assunto era importante para mim. Shein tem um enorme desejo de saber mais sobre esses rintas. Shein calou-se por um longo momento. Pensarei nisso, disse por fim, com um gesto que julguei ser nervosismo. Não se fala dessas coisas com leviandade. Mantive o rosto impassível e forcei minha mão enfaixada a dizer profundo desejo respeitoso. Agradeço-lhe por pensar no assunto, Shein. Qualquer coisa que você possa me dizer sobre eles terá mais valor para mim que um bloco de ouro. Vachette gesticulou sério mal-estar. Depois, desejo polido. Diferença. 2 vintenas antes eu não teria compreendido, mas nesse momento percebi que ela queria mudar o rumo da conversa. Mordi a língua e deixei para lá. Àquela altura eu já conhecia os ademirianos o bastante para saber que insistir na questão seria a pior coisa a fazer se eu quisesse obter mais informações. Na República eu poderia pressionar, persuadir e arrancar a revelação da pessoa com quem estivesse conversando, mas isso não funcionaria ali. A calma e o silêncio eram as únicas coisas que funcionariam. Eu teria de ser paciente e deixar Shein voltar ao assunto quando lhe fosse oportuno. Eu estava dizendo, prosseguiu Shein, confissão relutante. A sua Ketã é precária, mas se você fizesse o treinamento apropriado por 1 ano, ficaria equiparável a Tempe. Você está sendo lisonjeira. Não estou. Estou falando dos seus pontos fracos. Você aprende depressa. Isso leva a um comportamento precipitado e a precipitação não é própria da Letane. Vachette não é a única a achar que há algo perturbador no seu espírito. Shein fitou-me demoradamente. Encarou-me por mais de 1 minuto. Depois veio um eloquente dar de ombros. Então ela olhou de relance a Vachette e brindou a mulher mais jovem com um leve indício de sorriso. Ainda assim, meditação bem-humorada. Se algum dia já conheci alguém sem uma única sombra no coração, com certeza era uma criança pequena demais para falar. Levantou-se da cadeira e sacudiu a blusa com as 2 mãos. Venham, vamos arranjar um nome para você. Shein nos conduziu pela encosta de um morro íngreme e pedregoso. Nenhum de nós tinha falado depois de sair da escola. Eu não sabia o que estava para acontecer, mas não achei apropriado perguntar. Eu pareceria irreverente como um noivo que soltasse um "E o que é que vem agora?", bem no meio do casamento. Chegamos a uma saliência coberta de relva com uma árvore inclinada que se agarrava solidamente à face lisa de um rochedo. Ao lado da árvore havia uma porta grossa de madeira de uma das casas ademirianas ocultas. Shein bateu e ela mesma abriu a porta. O interior não tinha nada de cavernoso. As paredes de pedra eram bem acabadas e o piso era de madeira lisa. O aposento também era maior do que eu havia esperado, com pé direito alto e 6 portas que davam para cômodos escavados mais fundo no rochedo. Uma mulher estava sentada a uma mesa baixa, copiando algo de um livro para outro. Tinha o cabelo branco e o rosto enrugado como uma maçã velha. Ocorreu-me então que essa era a primeira pessoa que eu via ler ou escrever em todo o período que passara em Aert. A velha senhora cumprimentou Shein com um aceno da cabeça e se virou para Vachette, e as bordas de seus olhos se enrugaram. Alegria. Vachette, disse ela, eu não sabia que você tinha voltado. Viemos buscar um nome, Magwin, disse Shein, solicitação formal polida. Nome? Repetiu Magwin, intrigada. Olhou de Shein para Vachette e então seus olhos se voltaram para o lugar onde eu estava parado atrás delas. Ela olhou para meu cabelo vermelho ruivo e minha mão enfaixada. Ah! Disse, assumindo subitamente um ar sombrio. Fechou seus livros e ficou de pé. Tinha as costas encurvadas e dava passos pequenos e arrastados. Fez sinal para que eu me aproximasse e descreveu um círculo lento à minha volta, olhando-me criteriosamente de cima a baixo. Evitou fitar meu rosto, mas segurou minha mão, não enfaixada, e a virou para examinar a palma e as pontas dos dedos. Gostaria de ouvi-lo dizer alguma coisa, falou, ainda olhando atentamente para minha mão. Como quiser, honrável moldadora de nomes, respondi. Magwin ergueu os olhos para Shein. Ele está zombando de mim? Creio que não. Magwin descreveu outro círculo ao meu redor, passando as mãos por meus ombros, braços e nuca.
Correu os dedos por meu cabelo, depois se deteve de frente para mim e fixou os olhos nos meus. Seus olhos eram iguais aos de Elodie, não nos detalhes. Os de Elodie eram verdes, penetrantes e zombeteiros. Os de Magwin tinham um conhecido cinza ademiriano e eram ligeiramente lacrimosos e vermelhos nas bordas. Não, a semelhança estava em seu modo de me olhar. Elodie era a única outra pessoa que eu conhecia que era capaz de olhar para alguém daquele jeito, como se o indivíduo fosse um livro que ele folheasse preguiçosamente. Quando os olhos de Magwin encontraram os meus pela primeira vez, tive a sensação de que todo o ar fora sugado de mim. Por um brevíssimo instante achei que ela estaria assustada com o que viu, mas provavelmente foi só a minha ansiedade. Nos últimos tempos eu estivera à beira do desastre com muita frequência, e apesar de ter me saído bem em minha prova recente, parte de mim ainda esperava a inevitável desgraça que viria a seguir. Maedre, disse ela com os olhos ainda fixados nos meus, baixou a cabeça e voltou para seu livro. Maedre? Repetiu Vachette com um toque de consternação na voz. Talvez tivesse falado mais se Shein não houvesse estendido a mão e lhe dado um tapa sonoro na lateral da cabeça. Foi exatamente o mesmo movimento que Vachette havia usado 1000 vezes para me castigar no mês anterior. Não pude evitar, dei uma risada. Vachette e Shein me dirigiram um olhar fulminante mesmo. Magwin virou-se para mim, não parecia aborrecida. Está rindo do nome que lhe dei? Jamais, Magwin. Respondi, fazendo o melhor possível para gesticular respeito, com a mão enfaixada. Os nomes são coisas importantes. Ela continuou a me encarar. E o que um bárbaro saberia de nomes? Um pouco, respondi, de novo me atrapalhando com a mão enfaixada. Sem ela, eu não conseguia acrescentar matizes sutis de significação a minhas palavras. Muito longe daqui estudei um pouco essas coisas, sei mais do que muitos, porém, ainda assim, é só um pouco. Magwin passou um longo tempo me olhando. Nesse caso, você há de saber que não deve falar o seu novo nome com ninguém. Ele é particular e é perigoso compartilhá-lo. Assenti com a cabeça. Magwin pareceu satisfeita com isso e se reinstalou em sua cadeira, abrindo um livro. Vachette, minha coelhinha, você deve vir me visitar logo, disse. Branda censura afetuosa. Virei, vovó, disse Vachette. Obrigada, Magwin, disse Shein, gratidão deferente. A velha senhora nos dispensou com um aceno distraído e Shein nos levou para fora da caverna. Algum tempo depois, nessa tarde, voltei à casa de Vachette. Ela estava sentada no banco que havia à entrada, contemplando o céu em que o sol começava a se pôr. Deu um tapinha a seu lado, no banco, e eu me sentei. Que tal já não ser bárbaro? Perguntou-me. Basicamente continua a mesma coisa, um pouquinho mais bêbado. Depois do almoço, Pentia me puxara para casa, onde houvera uma espécie de festa. É melhor chamá-la de reunião, já que não houvera música nem dança. Apesar disso, eu ficara lisonjeado por Pentia ter feito o esforço de encontrar outros 5 ademirianos dispostos a comemorar minha admissão na escola. Fiquei satisfeito ao ver que a impassibilidade ademiriana dissolvia-se com bastante facilidade depois de alguns copos e em pouco tempo todos ríamos como bárbaros. Aquilo me havia relaxado, especialmente porque agora grande parte do meu jeito atrapalhado podia ser atribuída à mão enfaixada. Hoje, mais cedo, comecei cauteloso, Shein disse que sabia uma história sobre os rintas. Vachette virou-se para mim com um rosto inexpressivo. Hesitação. Vasculhei o mundo inteiro à procura de algo assim, disse-lhe. Poucas são as coisas que eu valorizaria mais. Extrema ansiedade. E receio ter me saído mal na hora de transmitir essa informação a Shein. Indagação. Apelo intenso. Vachette me olhou por um instante como se me esperasse continuar. Em seguida gesticulou relutância. Mencionarei isso a ela, falou. Garantia. Encerrado. Assenti com a cabeça e deixei o assunto morrer. Vachette e eu passamos algum tempo num silêncio amistoso enquanto o sol afundava devagar no horizonte. Ela respirou fundo e deu um suspiro expansivo. Eu percebi que, a não ser para esperar que eu recobrasse o fôlego ou me recuperasse de uma queda, nunca tínhamos feito nada parecido. Até esse ponto, todos os momentos que havíamos passado juntos tinham se concentrado no meu treinamento. Hoje à noite, falei enfim, Pentia me disse achar que eu tinha uma bela raiva e que gostaria de compartilhá-la comigo. Vachette soltou um risinho. Não demorou muito, disse ela com um olhar significativo. Que aconteceu?
Enrubesci um pouco. Ela me lembrou que os ademirianos não consideram um contato físico particularmente íntimo. O sorriso de Vachette tornou-se praticamente lascivo. Agarrou você, foi? Quase. Eu me movimento mais depressa do que um mês atrás. Duvido que se mova com rapidez suficiente para ficar longe de Pentia. Ela só está querendo jogos sexuais. Não há nenhum mal nisso. Foi por isso que eu quis lhe perguntar, falei hesitante, para ver se haveria algum problema. Vachette levantou uma sobrancelha, ao mesmo tempo gesticulando, vagamente intrigada. Pentia é mesmo um encanto, expliquei com cuidado, mas você e eu... Busquei uma expressão apropriada. Temos sido íntimos. A compreensão inundou o rosto de Vachette e ela tornou a rir. O que você está querendo dizer é que tivemos contato sexual. A intimidade entre professor e aluno é muito maior que isso. Murmurei, relaxando. Eu tinha suspeitado de algo assim, mas é bom saber com certeza. Vachette balançou com a cabeça. Eu tinha esquecido como é para vocês, bárbaros, disse com a voz carregada de afetuosa indulgência. Faz muitos anos desde a época em que tive de explicar essas coisas ao meu rei poeta. Então você não ficaria ofendida se nós... Fiz um gesto canhestro com a mão enfaixada. Você é jovem e vigoroso. É saudável que faça isso. Por que eu me ofenderia? Acaso virei dona do seu sexo, de repente, para me preocupar com a ideia de você o dar a alguém? Parou de falar como se tivesse acabado de lhe ocorrer alguma coisa. Virou-se para mim e perguntou. Você se ofende por eu ter feito sexo com outros durante todo este período? Ela observava atentamente o meu rosto. Vejo que agora você levou um susto. Levei um susto, admiti. Refleti por um momento e me surpreendi ao descobrir que não sabia ao certo como me sentia. Tenho a impressão de que eu deveria me ofender, disse por fim, mas acho que não estou ofendido. Vachette deu um aceno de aprovação. Isso é bom sinal, mostra que você está ficando civilizado. O outro sentimento é aquele no qual você foi criado para pensar. É como uma camisa velha que já não lhe serve, e agora, ao examiná-la de perto, você percebe que ela era feia, para começo de conversa. Hesitei um instante. Só por curiosidade, com quantos outros você esteve desde que ficamos juntos? Vachette pareceu admirar-se com a pergunta. Franziu a boca e passou um bom momento olhando para o céu antes de dar de ombros. Com quantas pessoas falei desde então? Com quantas lutei em treinamento? Quantas vezes comi ou pratiquei minha quetã? Quem é que conta essas coisas? E a maioria dos ademirianos pensa assim? Indaguei, contente por ter enfim a chance de formular essas perguntas. Que o sexo não é uma coisa íntima? É claro que é íntima, disse Vachette. Qualquer coisa que una duas pessoas é íntima. Uma conversa, um beijo, um cochicho. Até lutar é íntimo. Mas não somos esquisitos no que diz respeito ao nosso sexo. Não nos envergonhamos dele. Não achamos importante guardar só para nós o sexo de outra pessoa, como um avarento acumulando ouro. Balançou a cabeça. Mais do que qualquer outra, essa esquisitice no seu pensamento distingue vocês, bárbaros. Mas, e o romance? Perguntei levemente indignado. E o amor? Vachette tornou a rir, uma gargalhada longa, sonora e cheia de divertimento. Metade de Aerte devia tê-la ouvido e ela nos voltou num eco dos morros distantes. Vocês, bárbaros, comentou ela enxugando os olhos. Eu tinha esquecido como são atrasados. O meu rei poeta era igualzinho. Demorou um tempo desgraçado de longo para ele compreender a verdade, que há uma enorme diferença entre o pênis e o coração. Pasta 125. Capítulo 125. Cesura. No dia seguinte acordei meio anuviado, não tinha bebido tanto assim, mas meu corpo já não estava acostumado com essas coisas, por isso senti triplamente o efeito de cada copo pela manhã. Fui me arrastando até as termas, afundei-me na piscina mais quente que consegui suportar e lavei da melhor maneira que pude a vaga sensação de sujeira. Estava voltando a caminho do refeitório quando Vachette e Shein me encontraram no saguão. Vachette fez sinal para que eu as acompanhasse e saí atrás delas. Estava longe de me sentir disposto para um treinamento ou uma conversa formal, mas recusar não parecia uma alternativa realista. Fomos serpeando por vários corredores e acabamos saindo perto do centro da escola. Atravessamos um pátio e nos aproximamos de um pequeno prédio quadrado que Shein destrancou com uma chave de ferro. Era a primeira porta trancada que eu via em toda Aerte.
Entramos os três num pequeno vestíbulo sem janelas. Vachette fechou a porta externa e o cômodo ficou negro como piche, isolando o som do vento incessante. Então Cheyenne abriu a porta interna. A luz cálida de meia dúzia de velas nos saudou. No começo pareceu-me estranho que se houvessem deixado velas acesas num cômodo vazio. E então vi o que estava pendurado. Reluziam espadas à luz das velas, às dezenas, cobrindo as paredes. Todas tinham a lâmina à mostra com as bainhas pendendo mais abaixo. Não havia qualquer parafernália ritualística do tipo que se encontraria numa igreja teliniana. Nada de tapeçarias nem quadros, somente as espadas. Apesar disso, ficou óbvio que aquele era um lugar importante. Havia uma tensão no ar do tipo que se sentiria no arquivo ou no antigo cemitério. Cheyenne virou-se para Vachette. Escolha. Vachette pareceu assustada com isso, quase abalada. Começou a fazer um gesto, mas Cheyenne ergueu a mão antes que ela pudesse protestar. Ele é seu aluno, disse. Recusa. Você o trouxe para a escola. A escolha é sua. Vachette olhou de Cheyenne para mim e para as dezenas de espadas reluzentes. Eram todas finas e mortíferas, cada qual sutilmente diferente das outras. Umas eram recurvadas, outras mais compridas ou mais largas. Algumas exibiam sinais de muito uso, enquanto umas poucas se assemelhavam à de Vachette, com o punho gasto e a lâmina imaculada, de metal polido cinzento. Com lentidão, Vachette deslocou-se até a parede da direita, apanhou uma espada, pesou-a nas mãos e a repôs no lugar. Levantou outra diferente, segurou-a e a entregou a mim. Peguei-a. Era leve e fina como um sussurro. Donzela penteando o cabelo, disse-me. Obedeci, meio constrangido sob o olhar de Cheyenne. Mas antes que eu chegasse à metade do amplo movimento, Vachette já estava balançando a cabeça. Tirou a espada das minhas mãos e a devolveu à parede. Passado um minuto, entregou-me uma segunda espada. Tinha gravuras desgastadas que desciam pela lâmina feito era. A pedido de Vachette, fiz a garça cadente. Executei um volteio no ar e uma investida por baixo, a espada reluzindo. Vachette ergueu uma sobrancelha para mim com ar inquisitivo. Fiz que não com a cabeça. A ponta é pesada demais para mim. Vachette não pareceu particularmente surpresa e também devolveu essa espada à parede. E assim continuou. Ela ia pesando as espadas e rejeitando a maioria sem dizer palavra. Pôs mais 3 em minhas mãos, pediu vários movimentos da Ketan e as devolveu à parede sem pedir minha opinião. Deslocou-se mais devagar ao percorrer a segunda parede. Entregou-me uma espada ligeiramente recurvada, como a de Pentia, e prendi a respiração ao ver que a lâmina era do mesmo metal cinzento, polido e impecável de que era feita de Vachette. Peguei-a com cuidado, mas o cabo não se adequava aos meus dedos. Quando a devolvi, percebi o alívio claramente estampado no rosto de minha professora. Enquanto prosseguia pela parede, vez por outra Vachette olhava de relance para Cheyenne. Nesses momentos lembrava pouco a minha mestra confiante e altiva e parecia muito uma jovem aflita, que ansiasse por uma palavra de orientação. Cheyenne se manteve impassível. Por fim, Vachette chegou à terceira parede, movendo-se com lentidão cada vez maior. Passou a manusear quase todas as espadas, demorando muito até repô-las em seus lugares. E então, vagarosamente, pôs a mão em mais uma espada de lâmina cinzenta e polida. Tirou-a da parede, segurou-a e pareceu envelhecer 10 anos. Evitou olhar para Cheyenne ao me entregar a espada. O guarda-mão dessa projetava-se ligeiramente para fora, curvando-se para proporcionar uma discreta proteção manual. Não lembrava em nada uma guarda completa para a mão. Qualquer coisa volumosa como aquela tornaria inútil metade dos movimentos da Ketan, mas parecia capaz de oferecer aos meus dedos um pouco mais de proteção, e gostei disso. O punho quente acomodou-se na palma da minha mão com a suavidade do braço do alaúde. Antes que Vachette pudesse pedir, fiz a donzela penteando o cabelo. Foi como me espreguiçar depois de um sono prolongado e enrijecido. Passei para 12 pedras e por um instante brevíssimo senti-me gracioso como o pente ao lutar. Fiz a garça cadente e foi doce e simples como um beijo. Vachette estendeu a mão para pegá-la de volta. Eu não queria, mas entreguei-a. Sabia que aqueles eram a pior hora e lugar possíveis para eu fazer uma cena. Segurando a espada, Vachette virou-se para Cheyenne e disse: "Esta é a dele." E pela primeira vez desde que eu conhecera minha mestra, foi como se todo o riso tivesse sido exprimido do seu corpo. Sua voz soou fina e seca. Cheyenne assentiu com a cabeça.
Concordo, você se saiu bem ao encontrá-la. O alívio de Vachette foi palpável, embora seu rosto ainda parecesse um tanto abalado. Talvez ela contrabalance o nome dele, disse. Estendeu a espada para Shein, que gesticulou recusa. Não, seu aluno, sua escolha, sua responsabilidade. Vachette tirou a bainha da parede e enfiou a espada nela. Depois virou-se e a estendeu para mim. Esta se chama Saiseri. Censura? Perguntei surpreso com o nome. Não fora assim que Simon se referiu à pausa nos versos dos poemas em Víntico Antigo? Estaria eu recebendo a espada de um poeta? Saiseri, retrucou Vachette baixinho, como se fosse o nome de Deus. Deu um passo atrás e senti o peso da arma se reacomodar nas minhas mãos. Intuindo que se esperava algo de mim, desembainhei-a. O som leve do couro ao tocar o metal pareceu sussurrar o nome dela. Saiseri. A espada era leve em minha mão, a lâmina impecável. Deslizei-a de volta para dentro da bainha e o som foi diferente, como a pausa num verso. Disse, cesura. Shein abriu a porta interna e saímos como havíamos chegado, em silêncio e com respeito. O resto do dia foi exatamente o oposto de empolgante. Com uma persistência obstinada e sem humor, Vachette me ensinou a cuidar da minha espada, a limpá-la e lubrificá-la, a desmontá-la e remontá-la, a pendurar a bainha no ombro ou no quadril, a ver como o guarda-mão ligeiramente maior alteraria algumas formas de empunhadura e outros movimentos da quetã. A espada não era minha, a espada pertencia à escola, ao Ademiri. Eu a devolveria quando não pudesse mais lutar. Embora em condições normais eu tenha pouca tolerância para escutar a mesma coisa repetidas vezes, deixei Vachette se estender. O mínimo que eu podia fazer era deixá-la repetir-se um pouco, quando ela estava visivelmente angustiada e tentando se acalmar. Mais ou menos na 15ª repetição, perguntei o que eu deveria fazer se a espada quebrasse. Não o punho ou o guarda-mão, mas a lâmina em si. Mesmo assim, eu deveria devolvê-la? Vachette lançou-me um olhar de tão franca desolação que beirou o horror. Não respondeu e fiz questão de não lhe fazer mais nenhuma pergunta durante o resto da manhã. Depois do almoço, Vachette me levou de volta à caverna de Maguin. Seu humor parecia ter melhorado um pouco, mas ela ainda estava longe do seu jeito sociável de costume. A Maguin vai lhe contar a história da Saiseri, disse. Você tem que decorá-la. História? Indaguei. Vachette deu de ombros. Em adêmico é Aitas. É a história da sua espada, de todos que a portaram, do que fizeram. É algo que você precisa saber. Chegamos ao alto da trilha e paramos diante da porta de Maguin. Vachette fitou-me com ar sério. Você deve se portar da melhor maneira possível e ser muito gentil. Farei isso. Maguin é uma pessoa importante e você deve ouvir atentamente tudo o que ela disser. Assim farei. Vachette bateu à porta e me fez entrar. Maguin estava sentada à mesma mesa de antes. Pelo que pude perceber, continuava copiando o mesmo livro. Sorriu ao ver Vachette, depois me notou e deixou o rosto voltar à conhecida impassibilidade ademiriana. Maguin, disse Vachette, pedido profundamente cortês. Este aqui precisa da Aitas da sua espada. Que espada você achou para ele? Perguntou Maguin, enrugando o rosto ainda mais ao franzir os olhos para vê-la. Saiseri, respondeu Vachette. Maguin deu uma risada que foi quase um cacarejo. Desceu de sua cadeira. Não posso dizer que esteja surpresa, comentou, desaparecendo por uma porta que levava ao fundo do rochedo. Vachette se retirou e fiquei parado ali, sem jeito, como um daqueles sonhos em que a gente está no palco e não consegue se lembrar do que dizer, ou mesmo do papel que deve interpretar. Maguin voltou carregando um livro grosso encadernado em couro marrom. A um gesto seu, sentamo-nos em cadeiras de fronte uma da outra. A dela era de couro e estofada, a minha não. Sentei-me com a cesura no colo. Em parte porque me pareceu apropriado, em parte por gostar da sensação dela sob minhas mãos. A anciã abriu o livro sobre seu colo, fazendo a encadernação ranger. Folheou as páginas por um momento até encontrar a que procurava. Primeiro veio Shael, leu, que me forjou no fogo para um propósito desconhecido. Portou-me e depois me deixou de lado. Maguin ergueu os olhos, impossibilitada de gesticular, pois tinha as duas mãos ocupadas com um grande livro. Bem? Indagou. O que a senhora deseja que eu faça? Perguntei polidamente. Não podia gesticular por causa da atadura.
Formávamos um belo par de semimudos. Repita comigo, disse irritada. Você precisa aprender todos. Primeiro veio Shael, que me forjou no fogo para um propósito desconhecido. Portou-me, depois me deixou de lado. Ela sentiu com a cabeça e continuou. Depois veio Etaine. Repeti. Assim prosseguimos, talvez por meia hora. Dono após dono, nome após nome, juras de lealdade proclamadas e inimigos mortos. No começo, os nomes e lugares soaram instigantes. Depois, à medida que prosseguíamos, a lista começou a me deprimir, já que quase todos os trechos terminavam com a morte do portador. E não eram mortes pacíficas. Alguns morreram em guerras, outros em duelos. Muitos foram meramente mortos por ou assassinados por, sem qualquer indicação das circunstâncias. Depois de uns 30 desses, não houve nada parecido com deixou este mundo serenamente durante o sono, cercado por netos gordos. Em seguida, a lista deixou de ser deprimente e se tornou simplesmente maçante. Depois veio Finol, a dos olhos brilhantes e claros, repeti atento, muito amada por Dulcem. Ela mesma matou 2 Darunas. Depois foi morta por Gremens em Drossentor. Pigarriei antes que Maguin pudesse recitar outra passagem. Se me permite perguntar, quantos portaram a cesura ao longo dos anos? Saiseri, corrigiu-me ela ríspida. Não tenha a pretensão de mudar o nome dela. Significa partir, capturar e voar. Baixei os olhos para a espada embainhada em meu colo, senti seu peso e o frio do metal sob os dedos. Uma frestinha da lâmina cinzenta e lisa era visível acima da extremidade da bainha. Como posso dizer isto de um modo que você compreenda? Saiseri era um belo nome. Era fino, brilhante e perigoso. Caía como uma luva na espada. Mas não era o nome perfeito. O nome daquela espada era Cesura. Ela era a quebra impactante no verso perfeito de um poema. Era a respiração interrompida. Era lisa, ágil, afiada e mortífera. O nome não lhe caía como uma luva, caía-lhe como a pele. Mais que isso, eram ossos, músculos e movimento. Essas coisas são a mão. E Cesura era a espada. Era o nome e a coisa em si. Não sei lhe dizer como eu sabia, apenas sabia. Além disso, se pretendia ser um nomeador, decidi que eu podia muito bem escolher o nome da minha própria espada. Levantei os olhos para Maguin. É um bom nome, concordei em tom cortês, resolvendo guardar minha opinião para mim até estar bem longe do Ademire. Eu só estava pensando em quantos donos houve ao todo. Isso é algo que eu também deveria saber. Maguin lançou-me um olhar azedo que transparecia a certeza de que eu a estava tratando com condescendência, mas folheou seu livro até várias páginas adiante, depois folheou mais algumas e mais algumas. 236, informou. Você será o 237º. Respirou fundo e disse. Primeiro veio Shael, que me forjou no fogo para um propósito desconhecido, portou-me e depois me deixou de lado. Reprimi a ânsia de dar um suspiro, mesmo com meu talento de artista itinerante, para aprender falas, decorá-las todas, levaria muitos dias longos e cansativos, e então me dei conta do verdadeiro significado daquilo. Se cada dono havia conservado a cesura por 10 anos, e se ela nunca tinha ficado ociosa por mais de 1 ou 2 dias, isso queria dizer que, numa estimativa muito conservadora, a espada tinha mais de 2000 anos. Tive minha surpresa seguinte 3 horas depois ao tentar pedir licença para jantar. Quando me levantei para sair, Maguin me explicou que eu deveria ficar com ela até aprender de cor toda a história da cesura. Alguém nos levaria às refeições e havia um quarto ao lado onde eu poderia dormir. Primeiro veio Shael. Pasta 126. Capítulo 126. A primeira pedra. Passei os 3 dias seguintes com Maguin. Não foi ruim, especialmente ao se considerar que minha mão esquerda ainda estava cicatrizando, razão porque minha capacidade de falar e lutar era bastante restrita. Agrada-me pensar que me saí bastante bem. Teria sido mais fácil decorar uma peça inteira do que aquilo. Uma peça se encaixa como um quebra-cabeça. O diálogo vai lá e vem cá. Há uma forma na trama.
O que aprendi com Maguin, porém, foi apenas uma longa série de nomes desconhecidos e acontecimentos desconexos. Era um rol de roupa suja fantasiado de história. Mesmo assim, guardei tudo de cor. Já era tarde da noite no terceiro dia, quando a recitei para Maguin de modo impecável. A parte mais difícil foi não cantar enquanto o fazia. A música transporta as palavras por milhas, levando-as para o coração e a memória. Decorar a história da cesura tornara-se muito mais fácil quando eu começara a encaixá-la na melodia de uma velha balada vintasiana de que me lembrava. Na manhã seguinte, Maguin me mandou recitá-la de novo. Depois que o fiz por completo pela segunda vez, ela rabiscou um bilhete para Shein, lacrou-o com cera e me enxotou de sua caverna. Não esperávamos que Maguin fosse terminar com você ainda por vários dias, disse Shein ao ler o bilhete. Vachette viajou a Feante e não voltará em menos de uns 2 dias. Isso queria dizer que eu havia decorado a Aitas 2 vezes mais depressa do que a melhor estimativa delas. Não foi pequeno o orgulho que senti. Shein deu uma olhadela na minha mão esquerda e franziu muito de leve o senho. Quando você tirou os curativos? Perguntou-me. Primeiro eu não consegui encontrá-la, respondi. Então fui visitar o Daelne. Ele me disse que sarou muito bem. Flexionei a mão esquerda, cuja atadura fora recém-retirada, e gesticulei alegre alívio. A pele quase não está endurecida e ele me garantiu que até isso vai desaparecer logo com um cuidado adequado. Olhei para Shein esperando ver um gesto de aprovação ou satisfação. Em vez disso, vi irritação exasperada. Fiz algo errado? Perguntei. Pesar confuso, pedido de desculpas. Shein fez sinal para minha mão. Ela poderia ser uma desculpa conveniente para adiar sua prova das pedras, disse. Resignação irritada. Agora teremos que realizá-la hoje, com ou sem Vachette. Senti uma angústia conhecida reinstalar-se em mim, como um pássaro negro que cravasse fundo as garras nos músculos do meu pescoço e dos meus ombros. Eu havia pensado que o tédio da memorização seria o fim de tudo, mas aparentemente a desgraça derradeira ainda estava por vir. E também não gostei do som da expressão prova das pedras. Volte depois da refeição do meio-dia, disse Shein. Dispensado. Vá, tenho muito que preparar antes disso. Saí à procura de Pentia. Na ausência de Vachette, ela era a única pessoa que eu conhecia bem o suficiente para perguntar sobre a prova que se aproximava. Mas ela não estava em casa, na escola, nem nas termas. Acabei desistindo, fazendo meu alongamento e praticando minha quetã, primeiro com a cesura, depois sem ela. Em seguida fui para as termas e lavei a sujeira de 3 dias sentado sem fazer nada. Quando voltei depois do almoço, Shein estava à minha espera, segurando sua espada entalhada de madeira. Viu minhas mãos vazias e fez um gesto exasperado. Onde está sua espada de duelar? No meu quarto, eu não sabia que precisaria dela. Vá correndo buscá-la, depois me encontre no Morro das Pedras. Shein, falei, súplica urgente. Não sei onde é isso, não sei nada sobre a prova das pedras. Surpresa. Vachette nunca lhe disse? Incredulidade. Balancei a cabeça. Sinceras desculpas. Estávamos concentrados em outras coisas. Exasperação. É bem simples, disse. Primeiro você recitará a Aitas da Saicere para todas as pessoas reunidas. Depois subirá ao morro. Na primeira pedra travará um combate com alguém da escola que seja do nível da primeira pedra. Se vencer, continuará a subir e lutará com alguém da segunda pedra. Shein me fitou. No seu caso, isso é uma formalidade. Vez por outra ingressa na escola um aluno de talento excepcional. Vachette foi um deles e conquistou a segunda pedra em sua primeira prova. Franqueza nua e crua. Você não é um deles, sua quetã ainda é precária e não se pode esperar que você conquiste nem a primeira pedra. O Morro das Pedras fica à direita das termas. Agitou a mão para mim. Apresse-se. Quando cheguei havia uma multidão reunida no sopé do Morro das Pedras, mais de 100 pessoas. Os tecidos artesanais cinzentos e os tons suaves superavam largamente o número dos que usavam o vermelho dos mercenários e o murmúrio baixo da conversa da aglomeração podia ser ouvido de longe. O morro em si não era particularmente alto nem íngreme, mas a trilha que levava ao cume zigue-zagueava numa série de curvas fechadas. Em cada uma delas havia um espaço largo e plano, com um grande bloco de rocha cinzenta. Havia 4 curvas, 4 pedras e 4 mercenários de camisa vermelha. No cume do morro ficava um monólito cinzento alto, familiar como um velho amigo. Ao lado dele uma figura miúda num banco ofuscante. Ao chegar mais perto, captei um aroma trazido pela brisa. Castanhas assadas. Só então relaxei.
Aquilo era uma espécie de solenidade. Embora a prova das pedras tivesse um som intimidante, duvidei muito que eu viesse a ser brutalmente torturado diante de uma grande plateia reunida enquanto alguém vendia castanhas assadas. Entrei na aglomeração e me aproximei do morro. Vi que era Shein quem estava ao lado do monólito cinzento. Também reconheci o rosto em forma de coração e a trança comprida de pente na terceira pedra. O grupo abriu passagem gentilmente quando me dirigi para a base do morro. Pelo canto do olho avistei uma figura de vermelho sangue correndo na minha direção. Assustado, virei-me e vi que não era ninguém menos do que Tempe. Ele se precipitou para mim, gesticulando uma larga saudação entusiasmada. Refreei a vontade de sorrir e gritar seu nome e, em vez disso, contentei-me com um gesto de alegre empolgação. Ele parou à minha frente, segurando-me pelos ombros e me sacudindo para lá e para cá, de um jeito brincalhão, como se me desse parabéns, mas me fitou com um olhar intenso. Junto do peito, sua mão disse, engodo, onde só eu podia vê-la. Escute, disse-me depressa entre dentes, você não pode vencer essa luta. Não se preocupe, tranquilização. Shein acha a mesma coisa, mas talvez eu o surpreenda. O aperto forte de Tempe no meu ombro tornou-se doloroso. Escute, sibilou, veja quem está na primeira pedra. Espiei por cima do ombro dele. Era Carcerê, seus olhos pareciam facas. Ela está carregada de ódio, disse Tempe, baixinho, gesticulando carinhosa afeição para todos verem. E como se a sua admissão na escola não bastasse, você ganhou a espada que foi da mãe dela. Essa notícia me tirou fôlego, minha mente correu para o trecho final da Aítas. Larel era a mãe de Carcerê? Perguntei. Tempe passou a mão direita no meu cabelo num gesto afetuoso. Sim, ela está numa fúria irracional. Temo que o aleje alegremente, mesmo que isso signifique ser expulsa da escola. Assenti com ar sério. Ela vai tentar desarmá-lo. Tome cuidado, não se atraque com ela. Se Carcerê o pegar com o urso adormecido ou as mãos circulantes, renda-se prontamente. Grite sua rendição se for preciso. Se você hesitar ou tentar fugir, ela vai estraçalhar o seu braço ou arrancá-lo do seu ombro. Eu a ouvi dizer isso à irmã, não faz nem uma hora. De repente, Tempe se afastou de mim e fez um gesto de respeito deferente. Senti um tapinha no braço, virei-me e vi o rosto encarquilhado de Maguin. Venha, disse-me com serena autoridade. Está na hora. Fui andando atrás dela. Ao passarmos, todas as pessoas na multidão fizeram algum gesto de respeito para Maguin, que me conduziu ao começo da trilha.